Boa noite, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pode Barbear, promovido pela Barbearia Ferreira, em parceria com alguns amigos aqui que acreditam no nosso projeto. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, meu amigo pessoal, cliente, né, principalmente cliente, e pastor na Igreja Batista Litoral Ágape, em Camurupim, na minha cidade de Caucaia, no meu município. E eu tenho a honra de entrevistá-lo aqui. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Que legal. Você pode barbear aqui com a gente. Quero agradecer aí o convite, a honra de estar aqui. Vamos tentar não atrapalhar. Você faz muito bem, vamos tentar não atrapalhar aqui. Eu vou dar um toque aqui para os nossos patrocinadores, as pessoas que confiam no nosso trabalho. Primeiro deles, a Take 3 Studio, que está aqui fazendo a captação das imagens, toda a edição, todo o trabalho é feito brilhantemente por esses grandes profissionais que aqui estão, da área de comunicação, nesse novo formato de mídia digital que está chegando aqui na nossa Caucaia, aqui na nossa região. E para nós é uma honra tê-los como patrocinadores. Nós temos também a Caveira Barbada, que é o principal representante de produtos para barbearia, produtos de altíssima qualidade. A Caveira Barbada, sigam aí. Eles fornecem produtos da Rabo de Galo, da Scout, da Jelly Roll, e eles têm todos os produtos, tanto para o tratamento de barba quanto o tratamento capilar. Tudo que você precisar, é só entrar em contato com a Caveira Barbada, que eles têm aí uma parceria aí com esses fornecedores. Eu quero agradecer também a Pousada Tucano, no Cumbuco, uma pousada excelente, com preços bacanas, e que está aí à disposição de todos os caucaenses, cearenses e todas as pessoas do Brasil que quiserem se hospedar com qualidade no local aconchegante ali no Cumbuco, na minha Caucaia. Entre em contato com a Pousada Tucano. O meu amigo Nunes, Edmário Nunes e Siqueira Advocacia, também acredito no nosso projeto, são clientes nossos e estão aqui à disposição, trabalhando para que a gente continue aqui com a nossa pegada, tá? Muito obrigado a todos vocês que fazem parte aqui do Pode Barbear. Renato, conta um pouco da tua história, como foi essa tua trajetória, quantos anos de pastor, como é que aconteceu? Conta um pouco aí, para a gente poder se situar aí. Paz Lindenberg, é interessante, primeiro frisar aqui que eu era um adolescente que odiava os evangélicos. Primeiro a gente precisa frisar que eu era aquele garoto que passava em frente à porta da igreja e jogava manga na porta, viu? Os pastores que estão ouvindo aí, estou confessando aqui agora em primeira mão. Não tinha interesse nenhum de entrar na igreja, de viver aquele ambiente. Isso era onde, Renato? E na Igreja Batista, olha aqui, pastor, eu vou confessar em primeira mão, se você for assistir o podcast aí, o Pode Barbear, viu? Me perdoe. Pastor Munguba Júnior, ali na antiga Igreja Batista em Porangabuçu. Mudou de nome, né? Virou Comunidade do Amor, depois agora é Seven Church, né? E aí meus pais moram ali bem em frente à igreja. Então, toda a minha infância, adolescência, eu vivi ao redor da igreja ali, vendo o movimento. Nenhum dos irmãos da igreja nunca me ofendeu. Eles nunca me fizeram mal. Era só um ódio, eu não sei, não está a explicação. Era uma raiva sem nenhuma... Será que década de 80? Década de 80, mais ou menos ali. Uma raiva sem explicação nenhuma, porque o povo era muito ordeiro, muito tranquilo, né? Era uma igreja menor do que a igreja é hoje. Era o pastor... o Samuel, pai, e aí eu não tinha interesse nenhum. Até que a mãe do pastor Munguba, a irmã Nilza, saudosa, né, já foi para a glória hoje, foi na casa dos meus pais me convidar para um encontro de jovens. Rapaz, ela era uma senhora tão amorosa, rapaz, tão delicada, tão meiga, que era impossível você dizer não para aquela senhora, sabe? Aquela irmã era aquela irmã que cativava, chegando perto de você, ela já lhe conquistava só com um olhar. Morava ali vizinho à igreja, mais ou menos? Não, eu acho que ela morava longe. Eu morava em frente à igreja, bem em frente. Ela atravessou a rua, foi lá, tocou a campainha, chamou minha mãe e pediu para falar comigo. E aí eu... Inexplicavelmente? Não, ela talvez me via, né, por ali, me via algumas vezes ali passando e nunca ia à igreja, então talvez ela sentiu vontade de me convidar para participar, já que eu morava em frente.
E aí no primeiro momento, eu relutei com vergonha, né? De estar dizendo não para aquela senhora. E aí depois ela voltou. Ela insistiu, ela não desistiu de mim, viu? Ela voltou, me convidou de novo, e aí eu disse que eu ia. Eu disse que eu ia com raiva, porque por dentro eu não queria ir, mas eu não podia dizer não para ela de novo. E aí acabei indo. É uma história que aconteceu aí naquele momento. É um evento, Contos Jovens é um evento que trabalha muito o emocional, mais o emocional do que o espiritual. E aí tem aquelas perguntas chaves para tocar no emocional do jovem, aquele negócio que, vou falar a verdade, lhe confessar que eu não faço na minha igreja porque eu não acredito, né? Mas naquele momento ali, tocado pela emoção, acabei tomando uma decisão de caminhar mais perto de Jesus, que na verdade não era decisão nenhuma. Eu estava ali chorando com saudade do meu pai e da minha mãe. E aí com vergonha das coisas que eu tinha feito com meu pai e com minha mãe, quando adolescente. E aí eu fui para aquele primeiro momento, mas não fiquei na igreja. O que me chamou a atenção, depois pensando sobre... E aí eu relato isso sempre no meu testemunho de conversão, porque faz parte, é que a igreja tinha as portas abertas, não tinha esse negócio de ar-condicionado, igreja fechada, nem igreja intimista. A igreja tinha as portas, a janela aberta e cantava e louvava, e quem passava ao redor, se incomodasse, era problema dele, se gostasse, cantava junto. E aí a janela do meu quarto era de frente para a porta da igreja. E aí eu ouvia todos os louvores, toda vez que eu estava em casa, eu ouvia os louvores. Eu não gostava, também não me incomodava, mas ouvia e aquilo entrava, e de vez em quando eu me pegava assoviando os louvores. Ó. Do nada, eu dizia, rapaz, que negócio é esse? Eu cantando aqui a música dos crentes, do nada assoviando aqui os louvores. E nessa época tu gostava assim do que tu gostava assim? Tu gostava de amigo, eu era um adolescente da década de 80. Ou gostava de ir pras farras? Eu gostava de farra, eu gostava de Guns N' Roses, eu gostava de Iron Maiden, eu gostava de Metallica. Era um pouco diferente, né? Naquela época eu sei que, se for década de 80, eu acredito que aqui em Fortaleza devia ter o quê? Turma do Circuito. Na verdade era as tertúlias, né? Eu ia muito para as tertúlias, tinha muita tertúlia ali no bairro. A gente fazia as festas na casa dos amigos. Então, cada final de semana era na casa de um amigo diferente. Não fazia na minha casa porque minha mãe não deixava. Mas a mãe dos meus amigos deixava. Então, a gente ia para casa dos amigos e lá tinha uma vitrola, lá uma radiola com as bolachonas. E os caras lá botavam uma música para dançar agarradinho, né? Porque naquela época era diferente. Tinha esse negócio de ficar se trocando murro e tapa nas festas, não. Ninguém ia pra festa pra se agarrar com homem, não. Tinha pra festa pra paquerar as meninas, ia pra conhecer... Acho que era a única oportunidade que tinha de um homem ou uma mulher se encontrar e se abraçar, e dançar junto, isso, né? Respeitosamente. Diga-se de passagem que aqui era tudo muito respeitoso, né? A gente dançava aquelas músicas lentas e tudo mais, mas era uma coisa respeitosa. Não sei se era muito respeitoso, não. Porque... Na minha região era um pouco respeitoso, sabe? Era respeitoso, na verdade. A gente tinha, obviamente, ficava apaixonado pelas meninas, mas não avançava o sinal, né? Não tinha esse negócio de passar a mão aqui ou mão ali. E aí a gente ficava naquela namoradazinha, né? Aquela paixonite, aquela flertando ali com as meninas. E eu era um cara muito desinibido, sempre fui, né? Então, quando eu gostava da menina, eu ia lá e falava para ela que eu gostava. Se ela dissesse que não queria nada comigo, eu não entrava em fossa nenhuma, meu amigo. Eu virava a página e já olhava para outra que era bonitinha também e já me apaixonava para outra. Meu coração se apaixonava fácil, sabe? Isso tu tinha quantos anos na época? Era menino, 12, 13 anos. E tu 14 anos. E como é que foi essa, por exemplo, a tua família era religiosa, o teu pai, tua mãe? Ah, pai, interessante. Meu pai e minha mãe nunca foram de me levar para a igreja. Nenhuma igreja? Não, nenhuma. Meu pai era católico, como dizia que todo mundo era, né? Minha avó muito católica, né? Depois, muitos anos depois, um primo meu, que tem mais ou menos a minha idade, 2, 3 anos mais novo que eu, foi para o Shalom, aí depois foi estudar para o seminário, foi para a Itália, estudou, se consagrou padre e tal. Hoje é um padre de renome aí. Padre Denis, grande abraço, meu amigo, Deus te abençoe. Seu primo está com saudade de você. Ele é teu primo. Padre Denis é um dos diretores do Shalom, né? E aí a família é muito católica, né? Minha avó, que já faleceu, era muito católica, minhas tias muito católicas. Meu pai não era nada, assim. Ele era católico, mas não era nada. Não ia para a igreja, não tinha... Só nominal, né? Vamos nominal. Dizer. Minha mãe também era aquela católica nominal. Não ia para a igreja, não me levava para a igreja, nada disso, não. Assim, o contato que eu tinha com a religião, cara,
não era um contato muito bom, porque eu era obrigado a ter o contato. Por exemplo, na escola, fazer primeira comunhão. Eu não queria fazer primeira comunhão, entendeu? Mas eu era obrigado a fazer primeira comunhão. Então não era um contato muito bom. Não era uma coisa prazerosa, que me dava alegria. Me causava revolta. Eu digo, eu sou obrigado a fazer isso aqui. Logo eu, que sou um cara que se você disser, meu amigo, pise aqui, eu piso aqui. Tá entendendo? Eu não gosto desse negócio de ninguém mandar em mim. Então eu era já adolescente, isso era muito da minha personalidade, então eu era obrigado. E eu não tinha escolha, porque eu era menino. Eu ia dizer o que com a minha mãe e meu pai, eu sempre respeitei os dois. Então eu não podia chamar meu pai de você, era senhor. Então eu fazia por respeito e obediência aos meus pais, mas não era um contato muito bom. Então aí depois fiz crisma, né? Quando passou essa época de fazer as coisas por obrigação, aí eu desencanei do negócio de religião. Aí chutou o balde e ficou de boa. Aí foi essa época que tu foi nessa igreja lá? Foi essa época que eu conheci a minha atual... Não, aí foi antes, cara. Isso foi antes. Que eu fui para o Encontro de Jovens. Encontro de Jovens. Eu era adolescente. E mesmo assim tu ainda foi... Fiz as coisas todas. Da Igreja Católica. Essa minha decisão de não aceitar Jesus foi só naquele dia. Ah, entendi. Foi naquele dia lá. Entendi. No encontro, falando, foi emocional. Por isso que eu não acredito muito nesse tipo de coisa, porque é emocional ali. Você tem coisas chaves para tocar em pontos específicos da sua mente. Muito emocional, não tem nada espiritual ali. Ou muito pouco, muito pouco. Entendi. E aí, saindo dali, eu continuei minha vida do mesmo jeito, cara. Do mesmo jeito, ia pra minhas farras, entendeu? Nunca gostei de beber. Nunca gostei. Né? Eu tinha muitos amigos que bebiam demais, tornavam o caso, aquele negócio todo. Eu nunca fui desse cara, sabe? Eu gostava de ir pra festa pra ver as meninas. Era meu objetivo. Eu vou ali porque de repente eu encontro lá uma meninazinha bonitinha, cheirosinha e tal, e que eu quero namorar com ela. Então era meu objetivo, não era beber cachaça, usar droga, nunca fui. Isso aí para mim não é uma coisa que não me chamava muita atenção. Então, muitos anos depois, esse negócio todo, eu encontrei a que hoje é minha esposa, ela era adolescente ainda. E eu nem sabia, ela é prima de um primo meu. Como assim? A irmã da mãe dela é casada com o irmão da minha mãe. Entendeu? Então, a gente não é nada. Mas a gente tem um primo em comum, que é o filho do meu tio e o filho da tia dela. Tá, mas aí, só para poder situar. Essa foi a época que tu teve o teu encontro com a Calcaia, vamos dizer assim. Meu encontro com a Calcaia. Ela é de Calcaia. E ela é de Calcaia, ela exatamente. É filha de calcaiense, né? Não, na verdade a mãe dela é paraibana. O pai dela é de Iguatu. Mas sempre moraram ali na Calcaia? Mas sempre moraram ali na Calcaia, porque o avô dela é pastor numa grande igreja lá na Calcaia, pastor Norato. Pastor da primeira igreja batista de Calcaia, então ali a família fica ali do toda, lado da igreja matriz, ao lado do Branca Carneiro de Mendonça, não é isso? Exatamente, uma grande igreja lá, uma igreja muito séria, de um pastor muito sério, um homem que eu tenho muito respeito. Então, ela é filha dele, aí como ela foi? é neta dele, do pastor Norato. Né? Neta do pastor Norato. Norato. E aí como foi que vocês se conheceram? A gente conheceu porque ela foi visitar minha tia, o meu tio, e a tia dela, né? Que acaba sendo tio e tio meu também. E aí passando ali, uma menina adolescente, de patins, aquele negócio, mas eu na época tinha 17 anos, ela tinha 13, então não era uma coisa muito compatível, né? Não era compatível, mas era bonitinha, aquele negócio de olhar ali de longe, não passava disso, mas já era bonitinha e tal, aquele negócio, né? Segui minha vida. E algum tempo depois, acho que 3, 4 anos depois, a gente se encontrou de novo. Aí foi quando a gente começou a conversar, aquele negócio. E aí ela me convidou para ir à igreja. E, rapaz, ela sabe disso, né? Obviamente. E eu não queria ir para a igreja de jeito nenhum, cara. Eu não queria ir para a igreja, porque... Não é porque eu já tinha tido experiências ruins, como eu disse aqui no começo, com a igreja. Eu nunca tive. É porque, na verdade, eu nunca tinha tido experiências boas. Então, a igreja, para mim, era uma coisa que era irrelevante. Não fazia parte do meu pensamento, entendeu? Eu não nem dormia, nem acordava pensando em igreja. Não pensando nada disso. Para você ter ideia, a expressão de religião mais profunda que eu tinha tido na minha vida até então foi
um bonequinho, rapaz, daquele, não sei se você lembra aqueles bonequinhos que tinha de soldado, né? Tinha um soldado com uma metralhadora, os bonequinhos fixos, né? Que você botava... que botava as plataformas. Forte Apache, né? Aquele negócio ali. E tinha um bonequinho que era o padre do exército. E aí eu peguei esse bonequinho, padre do exército, cara, eu botei ele dentro do meu guarda-roupa. E aí, quando eu queria alguma coisa, eu tava precisando de uma coisa, eu falava com o padrezinho lá do bonequinho. Eu dizia, cara, isso aqui e tal. Aí, quando não acontecia, eu botava ele de costa. Eu dizia, cara, tu vai ficar agora sem ver as coisas. Eu vou botar tudo dentro do guarda-roupa aqui, tu vai ficar de costas. Aí ele ficava de costas, sabe? Isso era a minha expressão mais religiosa possível, né? que eu tinha, sabe? Então, não tinha nada de igreja, de nada disso. A não ser que eu assoviava as músicas da igreja de vez em quando, porque elas ficavam na minha mente, né? Elas entravam pela janela do meu quarto, elas entravam no meu coração, eu não sabia, não estava entendendo ainda o que estava acontecendo, né? Não é uma coisa que eu tinha discernimento. E era isso, esse padrezinho de brinquedo lá que eu tinha, que depois eu sei nem onde foi que esse troço foi que joguei fora. Mas era isso. E aí comecei a ir, pra você ter ideia, e eu sempre fui muito questionador, cara. Eu não ia pra igreja, e aí eu ficava perguntando pra mim mesmo, né? Eu disse, rapaz, isso aqui. Eu questionava, como é que funciona isso aqui e tal. Aí depois eu comecei a questionar ela. Só que ela foi muito bem ensinada, né? Ela viveu na igreja, então ela tinha muita sabedoria, muito entendimento para responder, para falar e tal. E eu tinha meus questionamentos e ela estava lá com as respostas. Meus questionamentos, ela estava lá com as... E ela sabia que eu ia para a igreja por causa dela. Eu não ia para a igreja por causa da igreja, por causa de Deus, nada disso. Eu ia por causa dela. Só que nesse negócio de questionar, eu comecei a procurar, sabe? Aí eu, deixa eu ver se esse negócio que ela está falando é verdade. Eu ia para a palavra. Rapaz, é mesmo. Vou fazer outra pergunta. Aí fazia outra pergunta, ela tinha a resposta. Aí eu ia para a palavra, eu olhava assim, é verdade. Eu comecei a tomar gosto pelo negócio, pela história, né? Comecei a tomar gosto pela história bíblica. Para mim, me pareceu muito interessante no começo. E o meu sogro e a minha sogra, eles eram muito assíduos numa congregação ali no Capuã, que foi plantado pela primeira igreja batista Calcaia também, essa congregação lá. Quem era o dirigente lá era o irmão Jair. Não sei se você conhece lá, o irmão Jair lá da Foi professor de inglês, professor né? de inglês. Ele foi meu professor de inglês lá no Flávio Marcílio, na época do segundo grau, né? Pronto, eu acho que ele é professor até hoje. E aí ele tinha uma reunião nessa congregação, cara, eu já estava começando a me interessar, sabe? Eu estava começando a não ir mais só por ela. Entendeu? Eu já estava começando a perguntar à minha sogra se ia ter culto. Pra você ter ideia, eu já não estava mais... Se ela não foi, agora eu vou. Eu vou com a minha sogra, eu vou com o meu sogro, eu vou com alguém. Ela não quiser ir, eu vou, mas ela sempre ia, né? Então tinha essa reunião na congregação, cara, que geralmente não tinha ninguém. Ela começou a ser o álibi e depois já não era mais o álibi. Não era mais. E então essa congregação não tinha absolutamente ninguém. Geralmente era só o Jair, minha sogra e meu sogro. 3 pessoas. E eu digo, cara, eu vou. Eu pensei, né? Eu vou para hoje tem, era uma sexta-feira. Eu vou. Aí eu disse para ela, você vai? Ela disse, não vai ninguém não. Eu disse, vamos, nós vamos. Sua mãe vai? Vai. Seu pai vai, nós vamos. Aí eu fui. Me sentei, Lindeberg, naquele dia, eu tinha pensado tanto sobre Deus naquele dia, que eu queria conhecer esse Deus mais intimamente. Eu sentei, sabe aquele momento que você está lá, mas você não está lá, né? Você está fisicamente, mas sua mente está em outro canto. E eu fiquei pensando, aquele momento, ambiente agradável, aquele ventinho gostoso da noite, né? Aquele lugar assim que estão cantando músicas do cantor cristão, com uma música bem agradável de ouvir, uma música boa, né? Com a letra boa e tal. Num ambiente silencioso, tranquilo, porque não tinha ninguém. Tinha só a gente lá. Era eu, ela, meu sogro, minha sogra e o Jair. Tinha 5 pessoas lá. E a gente eu fazendo aquela meditação espiritual, sabe? Falando ali com Deus, olhando, escutando a música e tal, ouvindo o que ele estava falando ali e tal. Não estava entendendo muito bem o que ele estava falando, mas estava ali ouvindo uma palavra ou outra palavra. E aí, cara, ele terminou o culto e não falou nada. E aí eu fiquei frustrado, sabe? Eu digo, e é só isso? Acabou o culto? Eu já tinha ido à igreja. E o pastor Norá, todo culto ele fazia apelo para ir lá na frente.
Aí a Isis perguntava para mim, que hoje é minha esposa, né? Ela perguntava, e aí? Eu disse, não, deixa pra lá, deixa pra outra vez, deixa pra próxima. Eu dizia, deixa pra próxima. Nunca chegava próximo. Só que nesse dia ele não fez apelo nenhum. Aí eu digo, e aí? É só isso? Vamos embora agora? Aí ele desligou a caixa e eu disse, peraí, eu quero aceitar Jesus. Eu quero ir aí. Posso ir aí? Aí o Jair olhou assim, disse, pode. Eu digo, pô, vou. Tinha no dia só às 5. Aí eu fui lá na frente. Quero entregar minha vida a Jesus. Aí pronto, cara. Aí ali ele fez uma oração e eu falei, cara, eu vou levar esse negócio a sério. Porque eu sou assim, eu evito quando eu posso evitar, mas quando eu sei que aquele negócio ele faz parte da minha vida, eu falei, quer saber, meu irmão? Eu vou levar isso aqui a sério. Quando eu levo a sério, eu levo a sério mesmo. Então, desde desse dia até hoje, nunca tive aquele negócio aquela crise de vou sair da igreja, ou vou fazer outra coisa, ou sei lá, vou desistir desse negócio aqui. De jeito nenhum. De lá para cá foi só tendo outras experiências, porque aí é outro nível, né? Uhum. Você começa a ter discernimento do negócio, experiências íntimas com Deus que você tem, que não tem como você explicar com o português, mas o seu coração sente coisas que você não sente, que você não consegue sentir com outras coisas. Pronto, Renato, nessa tua história aí, tu contou várias coisas e é interessante porque para quem está de fora, por exemplo, você mesmo contou de uma época da sua vida que você não se interessava por igreja e deve ter seus motivos, e eu tenho tido a percepção que a igreja, os grupos religiosos, eles, ao longo da história, não só a nossa história, mas a história geral, meio que eles vivem como se fossem a parte da sociedade. Uhum. Um exemplo disso é que muitas igrejas, seja ela de qual denominação for, elas estão dentro de um contexto social, local, e que as pessoas não têm a conexão com aquele grupo religioso, não conseguem entender a linguagem. Por exemplo, tu citou aí o cantor cristão. Uhum. Talvez a pessoa que está em casa nos assistindo nem sabe o que é. Né? Então, assim, é muito comum dentro dessas linguagens, dentro dessa forma de se expressar, há um distanciamento gradativo e cada vez mais distante das pessoas do convívio, do convívio, né? Do dia a dia. Sim. Veja bem, eu acredito que a igreja precisa falar a língua do povo. Na verdade, a igreja precisa falar a língua do povo do lugar onde ela está inserida. Se ela está numa comunidade onde as pessoas têm um pouco mais de estudo, você não vai falar errado no púlpito, porque as pessoas estão sentadas ali, você quer ouvir um bom português. Né? Se você está inserido numa comunidade ali em que as pessoas são mais simples, você não vai usar a palavra paráclito do Espírito Santo, porque ninguém sabe o que é, cara. Você tem que falar um português mais compreensível para atingir todo mundo que está sentado ali, desde a criança ao adulto. O que eu acho só é que a igreja não pode negociar princípios. Ela pode contextualizar a mensagem, ela pode nivelar a mensagem ali, todo mundo vai começar a entender o interlocutor, o cara está falando ali, todo mundo, do mais simples ao mais erudito que está dentro daquele lugar, vai começar a compreender o que o cara está falando, porque a linguagem dele é simples. Isso sim, concordo. Agora, quando você começa a quebrar alguns paradigmas, porque eu acho que tem paradigmas dentro da igreja que não podem ser quebrados. Tipo o quê? Cara, por exemplo, o respeito ao lugar. Eu acho que aquele lugar, você pode ser irreverente em muitos lugares. Você pode ter um grupo de estudo bíblico na sua casa que todo mundo está de bermuda. Pode ter uma certa irreverência ali, tranquilo e tal. Mas eu acho que um templo religioso, ele requer um certo respeito, sabe? Assim, não tem música, ninguém dançar cancan lá dentro, tá entendendo? Mas aí parte do princípio de que os frequentadores são membros, são parte daquela comunidade, são parte do dia a dia. Não, quando você fala assim, as pessoas não podem frequentar a igreja de bermuda, eu fico pensando no cara que está passando na rua e está de bermuda e ele entra. Como é que esse cara vai se sentir? Não. Ele não vai se sentir um excluído dentro daquela comunidade? Lá na minha igreja, muita gente entra de bermuda. Foi isso que eu quis dizer, não. Eu usei o exemplo aí para tentar explicar que dentro da igreja tem coisas que você não pode fazer. Né? Só para dar esse exemplo. Tem coisas dentro da igreja que você não pode fazer. Tem que ter reverência lá dentro. Né? E eu usei o cancan, que talvez seja o mais
fazer um negócio mais oposto aqui. O negócio da bermuda não foi muito feliz, não. Porque tem gente dentro da minha igreja que entra de bermuda, cara. Muita gente entra de bermuda porque é uma comunidade simples, né? Todo mundo é muito bem-vindo lá. Agora, eu já vi igreja que o cara dança cancan lá dentro. Eu usei o cancan, não foi assim, não estava usando simbolicamente, o que é o cancan? não. É uma dança? Aquela dança, a mulher levanta a perna assim com a saia, aquele negócio tal. Como a igreja agora teve o culto do beijo. Cara, eu acho que culto é culto, né? Não tem que ter tema, não. Né? Culto dos empresários, culto do beijo, culto da novinha, culto do carnaval, culto, sabe? Eu acho que tem que ter uma certa eu acho reverência. que isso tem muito a ver Falar a linguagem do povo, quebrando alguns paradigmas da religião, eu acho que é problema, cara. Porque, para mim, porque assim, no meu entendimento, você vai passar a mensagem de que a igreja precisa ser parecida com o lugar onde ela está chegando. E não as pessoas que estão naquele lugar precisam entender como é que Cristo quer que elas sejam. Não é a igreja que precisa se adequar nesse sentido, né? Adequar nessa maneira que eu estou falando, você entendeu? Desses costumes aí. Olha, eu entendo e eu queria puxar um pouquinho mais disso, porque observando o contexto social local de uma comunidade, olha, por exemplo, quando você olha para Jesus Cristo, né? Ele estava de tal forma tão parecido com a sociedade local que precisou alguém beijá-lo para poder ser identificado como o Messias ou o Salvador, aquele que estava sendo inflando a sociedade local aí sobre um reino que aquelas pessoas não conheciam, né? Concorda? O próprio Pedro, ele precisou ser indagado se era ele daqueles que andavam junto de Jesus, e ele negou por 3 vezes, e isso foi o próprio Jesus que falou para ele. E aí, quando eu falo a respeito das comunidades evangélicas, principalmente, não se parecerem, eu não estou me referindo a culto, né? A forma do culto, estou me referindo ao dia a dia. Então nós estamos falando de coisas diferentes. Nessa distância. Pronto, nós estamos falando, porque o seu exemplo, eu ia usar o seu exemplo agora para justamente embasar o que eu estou falando aqui. Jesus fazia isso fora da sinagoga. Jesus era parecido com o povo quando ele caminhava com o povo. Quando ele entrava na sinagoga, ele respeitava a liturgia do culto. Ele respeitava a liturgia daquela religião, dos judeus. Então é isso que eu estou falando para você. Quando você pega o contexto do templo, e eu falei templo aqui no começo para ficar claro, o contexto da igreja no templo, você não pode mudar a liturgia para se adequar à comunidade. Você tem que fazer a comunidade entender que aquela região tem um jeito de fazer as coisas. Agora, quando você, como cristão, como igreja fora do templo, e eu estou falando de templo, igreja fora do templo, é óbvio que você precisa falar uma linguagem que todo mundo entenda e precisa se contextualizar. Não se baixar ao ponto de mostrar o fundo das calças. Né? Mas tem uma coisa que ainda é uma indagação para mim, porque se você observar o próprio Jesus indo à sinagoga e falando parábolas, ele quebrou e rompeu uma linguagem. Mas o povo judeu gosta muito de ensinar com histórias também. Jesus usava uma maneira de se comunicar do próprio judeu. Por exemplo, quando você olha ele falando a parábola do semeador, o semeador pegou a semente, saiu a semear, ele estava falando de coisas do cotidiano que as pessoas comuns compreendiam. O próprio rompimento da linguagem do Senhor, né? Que não podia nem se escrever, nem falar, nem se pronunciar, e ele chama de paizinho, né? Paizinho. Ele rompe ali uma tradição, né? Uma tradição judaica, que era a expressão daquele povo da sinagoga, que haviam seus grupos ali partidários, né? Os saduceus, os fariseus. Mesmo naquela época haviam divisões dentro do próprio judaísmo, coisa que não é muito diferente nas igrejas evangélicas hoje. O ponto específico é que parece que há uma distância de linguagem, parece que há uma distância de linguajar das igrejas evangélicas, quando ela fala, por exemplo, varão, quando ela fala o cantor cristão, quando ela começa a falar de coisas que parece que para quem está ouvindo, uma pessoa comum que visita a igreja, parece que está ouvindo, ela está completamente alheia àquela... Na verdade, nós estamos concordando, nós não estamos discordando. Se você parar para pensar, nós não discordamos em nada até agora, né? Embora a gente tenha costume de discordar em muita coisa. Mas a gente não discordou em nada. Eu continuo dizendo, o contexto do templo, daquela religião, precisa ser respeitado.
tem uma liturgia, tem como fazer as coisas ali dentro do templo. Igreja, ser humano, é outra coisa. Eu disse no começo, o cara precisa falar uma linguagem que as pessoas entendam o que ele está falando. Foi o que Jesus fez. Agora, Jesus não usou nada diferente do que os judeus usavam. Os judeus costumam ensinar até hoje através de histórias. Jesus fazia muito isso também. Parábolas são histórias. Jesus falava a linguagem do povo, do pescador ao médico. Todo mundo entendia ele. Ele se inseria. E eu concordo com você que esse crentez é chato demais, cara. Mas quando também... O crentez é muito chato. Na verdade, eu sou pastor, mas eu não gosto disso, não. Mas... Lá na minha igreja você não vai ver esse crentez, não, sabe? Porque assim, eu não faço... Mas também é muito chato também quando você senta lá na plateia e você ouve o pastor lá de cima dizer assim, esse povo tatuado, vão tudo pro inferno. Aí eu olho pra minhas tatuagens e digo assim, pô, eu não me sinto no inferno, velho. Mas quem fala isso? Em algumas situações... Você tem que ver. Eles contextualizam, lógico que eu estou exagerando, né? Mas eu já ouvi situações assim em que a pessoa que está sentada, ela se exclui por uma palavra que é dita. Você precisa primeiro ver quem fala isso, porque eu acho que isso é uma minoria, cara. É uma minoria hoje, não é mais a maioria. Eu mesmo já conversei bastante na igreja sobre muitas coisas. Uma delas é sobre tatuagem. Então a gente já conversou na igreja, todo mundo lá na igreja tem o meu entendimento sobre isso. Ninguém demoniza ninguém. Né? Quando, por exemplo, falando sobre... Ou, por exemplo, entra na sua igreja um casal de gay, ou um casal de lésbica... Cara, eles vão ser muito bem recebidos, cara. Nós recebemos todo mundo lá, inclusive o adúltero, o mentiroso, o safado, o cara que compra e não paga. Entendeu? Só são pecados diferentes, mas todo mundo está pecando. Então não tem, pra gente não há diferença. O que eu te digo aqui, sendo muito honesto com você, é que eu acho que a minha igreja não está muito preparada para tratar essas pessoas. Porque aí a gente precisa tratar. E aí eu estou falando num contexto aqui religioso já. Não, mas quando você fala tratar, é como se essas pessoas tivessem uma espécie de doença, é isso? Não, doença não. Aí a palavra tratar serve para muitas coisas. Eu vou falar meu entendimento. É só para deixar claro, não, porque meu entendimento são indagações que provavelmente alguém vai ter do outro lado. Vai perguntar. Tratar pode ser usado para muitas coisas. Eu vou falar agora no meu contexto como pastor. Certo? E aí eu agora saí um pouco do... Porque essas questões são questões atuais. Né? Tem tudo a ver Pode barbear? Pode barbear. Então, pô, vamos barbear esse negócio aqui. Vou falar como pastor. Né? Como pastor, eu acredito que o homossexual está tendo um comportamento diferente daquilo que Deus quer que ele tenha. Ele precisa mudar o seu comportamento. Está tendo um comportamento diferente, por isso ele está pecando. Deus quer que ele não faça assim, e ele está fazendo assim. Então ele precisa aprender, entender, compreender, introspectar que aquilo é errado, através da palavra, através do discipulado, através do acompanhamento. E é esse tratamento, que aí eu não tenho outra palavra que eu possa usar aqui, que a igreja muitas vezes não sabe como fazer, não está preparada para fazer. E aí eu confesso que a minha igreja... Anos de exclusivismo, anos de Cara, distanciamento... muitos anos a igreja não levou isso a sério. Por muitos anos a igreja tratou os homossexuais como sendo um pecado maior do que os demais. Um pecado mortal. Pecado maior do que os demais. Então, o cara que tem esse pecado, ele não é digno de entrar na porta da igreja. E aí, como também teve a história do não falar a linguagem do povo, porque no começo nem português as missas eram rezadas aqui, né? Era em latim, nem que o cara quisesse ele entendia. Aí depois veio a linguagem religiosa, que também era muito complicada. Até a igreja começar a falar a linguagem do povo foi difícil, hoje ainda não fala com muita clareza. Então, essa relação nunca foi muito boa. Esses caras nunca se sentiram acolhidos pela igreja. Agora eles estão querendo se fazer acolhidos. Isso também é um outro erro, porque você não pode impor a sua maneira de pensar. E aí entra na minha personalidade aqui que eu não aceito ninguém querer me impor nada. Se o cara chegar na igreja, como já chegou, humildemente, né? E aqui nós estamos entrando no contexto da igreja, né? Ele foi à igreja. Se ele foi à igreja, ele quer ouvir o que a igreja tem para falar. Porque se ele não quer me ouvir falar
as coisas que eu falarei no púlpito, ele não vai à igreja. Ele fica em casa. Porque eu não vou lá na casa dele falar para ele. Então ele fica em casa, ele não vai. Agora, se ele entrou na porta da igreja, ele tem que estar pronto ou disposto a ouvir, a ser tratado. Nesse contexto que eu falei, nesse sentido que eu falei aqui, né? Não tratar de uma doença, não. Tratar de um pecado, que é um comportamento errado. É uma atitude errada que ele está tomando. Quando entra, Lindeberg, para a gente é uma pessoa normal. Entendeu? Não há aqui um espanto, não há um... Não, cara. Muita gente tatuada, tem pastor tatuado que vai pregar. Então, mas não tem problema com isso, mas não. assim, só para contextualizar, quando eles falam isso, não é uma questão de posição, mas é uma questão de inclusão. Uhum. Mas que tipo de inclusão? Eles se sentem excluídos. Mas que tipo de inclusão? Excluídos no sentido de chegar lá e serem discriminados, rechaçados. Não, isso não existe, tolhidos, cara. Não, isso não existe, mas cara. não, isso não existe. No meu contexto, na minha igreja. Na sua minha igreja. Mas eu tô falando da minha igreja. Dentro do contexto brasileiro social, porque, querendo ou não, a igreja brasileira, a instituição, vamos falar assim, ela está dentro de um contexto, sociedade, que tem que atender também às normas da Constituição. Cara, te falando a verdade... Só para poder concluir. Aí você pode barbear. Quando você está dentro de um contexto, como sociedade, você tem que obedecer leis que estão sendo colocadas no país, a Constituição, certo? Uhum. Por exemplo, a gente já ouviu diversos abusos por parte de instituições, tantas outras que, por exemplo, incomoda a paz, o som é exageradamente alto que incomoda vizinhos, ou seja, aquela igreja, aquela instituição, ela se vê na prerrogativa de que, fazendo a vontade de Deus, ela pode incomodar as pessoas. Da mesma forma, aquelas pessoas que se sentem excluídas, elas buscam, quando ela busca uma igreja, ela busca alguma coisa, ela não quer lá, eu imagino dessa forma, que ela não quer ir lá confrontar a fé das pessoas. Ela não quer ir confrontar a fé das pessoas. Uhum. Ela está em busca do quê? De uma música, ela está em busca de uma palavra confortável. É uma busca genuína. Ela está em busca de algo que até agora, talvez os seus anseios mais profundos ainda não foram capazes de encontrar. E aí, quando ela chega lá, ela recebe olhares, ela recebe um tratamento diferenciado, as mães passam de largo com os filhos, puxando, cobrindo o rosto do menino. Isso se for o cara homossexual, e se for uma drag queen, pior ainda. Então, nesse contexto que eu estou falando, que às vezes a pessoa, em busca de uma sinceridade, aí cria-se... Hoje no Brasil tem criado igrejas para esse público, porque as igrejas tradicionais e mais antigas têm meio que negligenciado isso. Eu acho uma negligência da minha parte. Eu também acho que a igreja precisa olhar não só os homossexuais, tem que olhar todos os pecadores com muito cuidado, com muito carinho, né? Voltando aqui, de novo, se a busca é genuína, você falou, eu também concordo, é uma busca autêntica, genuína, verdadeira, sincera, não está indo para confrontar a fé de ninguém. Mas se ele entrou lá dentro, mesmo que não seja para confrontar, ele vai ouvir coisas que vão confrontar o coração dele. Porque é impossível você entrar em uma igreja verdadeira que prega a palavra, agora a grande questão que o pastor não fale sobre pecado. Porque assim, se essa palavra é opinião ou se é Bíblia. Não, é Bíblia. É Bíblia. E aqui a gente pode entrar nessa discussão, mas eu sei o que você crê, e eu sei que essa não é uma discussão que a gente vai querer entrar aqui, mas obviamente é Bíblia. A questão aqui é... Pode barbear, nós estamos aqui... Ele vai querer ser tratado nesse sentido? Ele quer abandonar o seu pecado? Ele quer deixar de ser homossexual? Porque se ele não quer deixar de ser homossexual, e aí eu vou falar de novo, eu não estou falando aqui em nome de todos os pastores do Brasil, eu não estou falando em nome de nenhuma denominação, eu estou falando em nome da minha igreja e de mim, que é quem eu tenho responsabilidade. As igrejas verdadeiras vão tocar em todos os assuntos. Não estou falando sobre homossexualismo. Vão tocar em todos os assuntos que precisam ser tocados para que as pessoas mudem. O cara que vai no comércio, compra, não paga, tem o nome sujo, caloteiro. Bom, você precisa ouvir uma palavra para você parar de fazer isso, porque isso é pecado tão ruim quanto o homossexual. Tão ruim quanto o mentiroso, tão ruim quanto o assassino, tão ruim quanto
qualquer outro pecado. O adúltero, tão ruim quanto o mentiroso. É pecado, cara. Então, o cara entrou lá, é adúltero, ele precisa ouvir uma palavra. Se a igreja é verdadeira, se ela é uma igreja bíblica, ela vai confrontar, no bom sentido, não é ofender. E aí aqui a palavra confrontar é confrontar com amor, com cuidado. E é esse zelo, esse cuidado, que eu fui aqui bem sincero no começo que eu falei para você. Eu acredito eu acredito que assim, um termo de acima de 50% das igrejas muito mais. Não fazem isso. Não, muito mais, Lindenberg. Se você perceber, você falou aí um pouco mais atrás, na sua fala, de que você foi na igreja, né, e você que se sentiu constrangido a uma mudança de vida, concorda? Exatamente. Então, eu acredito que não é nenhum tipo de imposição ou confronto externo de jeito que vai fazer com que alguma pessoa mude comportamentos, né? Seja mentira, seja qualquer tipo. Porque nós estamos falando de comportamentos, claro, né? Claro. E aí, esses comportamentos, para algumas pessoas, porque, por exemplo, quando você fala mentir, roubar... todos os pecados. Não vou usar o termo pecado, eu vou usar o termo de comportamento, porque, por exemplo, a pessoa que mente, a princípio você não sabe, não tem na testa dela explicando, ou um adágio, ou uma tarjeta que diz assim, eu sou mentiroso. Não existe. Eu sou... A gente parte do princípio que todo mundo é... Eu sou pastor, não sou psicólogo, então eu não posso usar outros termos. Eu só posso usar o termo pecado. Tudo bem, você está usando, mas eu quero que você entenda que para algumas pessoas, né, os comportamentos, eles ficam ocultos. Claro, certo? Não tem como você saber. Não tem como saber. Não tem. É diferente de uma pessoa que, por exemplo, é um travesti, você vê de cara, tá ali, tá estético. E o estético muitas vezes é julgado. Talvez por isso também, Lindenberg, por esse motivo que há o julgamento, porque está todo mundo vendo. Porque assim, quando você pega um cara que é caloteiro, ele é julgado pela comunidade também. A comunidade fala, aquele cara ele é veaco, aquele cara ele é mal pagador. Todo mundo fala mal dele. Então, quando é explícito, as pessoas julgam. As pessoas julgam até que elas falam até que elas não sabem, imagina o que elas sabem. Mas o caloteiro, ele indo na igreja, ele vai passar por um processo, né? Exatamente. Que você está dizendo de tratamento. Porque talvez tem muito caloteiro na igreja e pouco homossexual. Aí as pessoas já estão ali meio que adaptadas a viver entre caloteiros, entre mentirosos. Porque, cara, igreja é lugar de todo tipo de pecador, meu irmão. Igreja não é lugar de um bocado de santinho, bonitinho, perfeitinho, cheirosinho. Entendeu? Não é, não. As pessoas precisam entender isso. Elas precisam ouvir e entender isso. Igreja é lugar de gente que sabe que é pecador e quer mudar. Se o cara sabe que é pecador e não quer mudar, a igreja não é o lugar dele, cara. Então é isso que eu estou falando para você, olha. Eu respeito todo mundo, todos os pecados. Não importa para mim qual, cara. Eu vou num presídio, eu sento, converso com um cara que matou alguém, converso com ele, bato papo, falo sobre todas as coisas e converso sobre o pecado dele. Com amor, com zelo, com cuidado. E é esse de novo, trazendo para me tentar concluir meu pensamento lá do começo, é isso que eu acho que a igreja não tem esse preparo. Então a igreja bate e julga mais do que ensina, do que cuida. Às vezes, cara, quando alguém está passando por um grande problema, e eu sou pastor já hoje há quase 23 anos, ela não quer um conselho. Tem muita gente que quando está passando por problema só quer chorar. E o que é que você precisa? Oferece seu ombro, cara, deixa a pessoa chorar. Se ela chorou ali meia hora chorando é melhor do que uma hora de sermão. Tá, mas quando então, tu fala... o saber tratar, Lindenberg, que eu acho que a igreja não sabe. Boa parte. E tem muita igreja que já está se preparando para isso e tal. Mas é uma minoria. Tá, quando tu fala igreja, assim, a gente sabe que existem diversas denominações, né? Diversas igrejas, diversas placas. Quando tu fala igreja, qual igreja tu se refere? Olha, eu acho que é uma igreja que trabalha muito bem isso, a Igreja Universal. Ela trabalha muito bem. Muito bem o quê? Muito bem essa questão dos pecados, o homossexualismo, todos os pecados. Ela trabalha muito bem a área social, de cuidar das pessoas que querem mudar. É muito bem feito na Igreja Universal, precisa ser dito. Eu não sou da Igreja Universal, eu sou da Igreja Batista, né? Eu sou um pastor batista. A nossa igreja... O pensamento da Igreja Batista a respeito dessas questões? O pensamento da Igreja Batista diverge.
porque nós somos igrejas independentes unidas por uma convenção. Então, Como é isso? Explica aí um pouco aí. Assim, a Igreja Batista ela não tem um papa, né? Ela não tem um cara que manda em todas as igrejas. Por exemplo, a Assembleia de Deus ela tem um regime de governo em que um pastor ele é pastor de 30, 40 igrejas. Então, todos aqueles pastores ali estão sob a ordem, o cuidado e a orientação de um pastor que é o líder do ministério. Então, aquele cara pensa e todos os demais seguem o pensamento dele. Eles não podem fazer diferente. Se ele disser, olha, é assim, todos os demais têm que dizer, é assim. Se os demais falarem, não é assim, então você procura outro lugar para ir, eles põem outro pastor no lugar. Dentro da Igreja Batista, cada igreja é independente. Então, a sua igreja tem o seu pastor, ele é independente. E a convenção é um organismo apenas para manter a irmandade, as igrejas poderem juntas fazer missões, né, plantar novas igrejas, alcançar novos campos, porque juntos se faz muito mais rápido e muito melhor do que sozinho. Então as convenções não mandam nas igrejas. Mesmo que aquela igreja, por exemplo, digamos que um pastor da Igreja Batista de Pindamonhangaba. Certo. Digamos que essa igreja lá, o pastor decidiu assim, ó, a partir de hoje todo mundo aqui na igreja aqui vai além de Deus, vai adorar também o Alá, por exemplo. Uhum. Aí a convenção retira a igreja da convenção, porque para você fazer parte de uma convenção, de uma associação, de um grupo de pessoas que pensam juntos, tem que ter ali regras. Né? Para você, por exemplo, ser advogado. Tem a ordem dos pastores, dos advogados. O cara diz, olha, você pode ser formado em direito e, sei lá, pensar o que você quiser pensar. Mas para fazer parte dessa ordem, você tem que pensar assim. Dá um exemplo aqui, porque eu não sou advogado, não sei como funciona lá, né? Posso até estar falando besteira aqui. Mas é uma classe, por exemplo, classe de taxista. O cara chega lá e diz, não, meu irmão, eu acho que táxi agora tem que ser de graça para todo mundo, vamos trabalhar de graça. O cara diz, não, cara, não é de graça você tem que sair daqui, porque aqui a gente trabalha para ganhar dinheiro. Então, dentro da convenção, tem um conjunto de normas, de regras, né? Nós temos a nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Tem lá a nossa declaração, do que nós cremos. Se essa igreja crê nas mesmas coisas, ela pode se filiar à Convenção Batista Brasileira e caminhar junto. A partir do momento em que ela não crê mais naquelas coisas, ela continua sendo igreja local, mas ela não pode mais fazer parte da convenção. Entendeu? A igreja não vai deixar de existir. É diferente, por exemplo, num governo da Assembleia de Deus, que o pastor, o líder do ministério, pode dizer, bom, eu não quero mais que tenha aqui essa igreja na Caucaia. Dá um exemplo aqui. Eu não quero mais que tenha essa igreja aqui. Pega o pastor, leva para outro canto, fecha a igreja. A igreja fecha. Entendeu? Não, é um regime completamente diferente. Igreja Batista, cada igreja é independente. Então, hoje, dentro das igrejas batistas, para você ter ideia, tem muitos pastores que concordam com o pensamento, aí que eu vou entrar em outro negócio. Viu? Pode barbear? Né? Pode barbear. Tem muitos pastores que concordam com o pensamento do presidente Bolsonaro e muitos pastores progressistas que pensam com o pensamento, que acreditam nas propostas do candidato Lula. E a convenção não pode interferir em absolutamente nada. Lá dentro tem muitos pastores que têm uma linha mais conservadora, doutrinária, e muitos pastores que têm uma linha mais reformada. E a convenção não pode fazer nada. Muitas igrejas têm um sistema de liturgia mais tradicional e outras igrejas dentro da Convenção Batista já são meio pentecostais. Então, a igreja a denominação batista é meio diferente. Uma coxa de retalhos. Então, não tem como eu falar em nome da convenção, em nome de todas as igrejas batistas, eu falo em nome da minha igreja. Mas eu queria pegar uma fala tua, porque, se eu não me engano, quem começou a igreja batista historicamente foi o John Smith, né? John Smith, se eu não me engano. E isso por volta da 1600, naquele período ali. E um dos princípios que levou a igreja batista a ser igreja batista era a separação entre igreja e Estado, né? Estado, até hoje. Estado uma coisa, igreja outra. Até Mas, hoje. porém, há muitos pastores que se posicionam como figuras públicas, né? Em suas redes sociais, em suas falas, a favor do presidente Bolsonaro. E isso, de certa forma, não incentiva os membros daquela determinada igreja
a seguirem a mesma linha de pensamento, uma vez que o pastor ele é, vamos dizer assim, a representação pública daquela igreja? Incentiva, cara. Acredito que incentiva. Eu só não acho que ele está errado. Porque assim, como indivíduo, Lindeberg, eu acho que você pode se posicionar sobre tudo. Como indivíduo, como pessoa. Eu, como pessoa, eu tenho meu candidato, né? Na verdade, eu não tenho um candidato ainda. Eu estou dizendo, tenho meus candidatos, né? Quando tem eleição, tenho meu candidato. Mas aí, qual é o teu pensamento a respeito de pastores que cedem o púlpito para políticos, aí é locais? Errado. Aí é outra coisa. Nós estamos falando de outra coisa. A mesmo, por exemplo, tem igrejas que tratam as suas congregações e a sua como denominação como um curralzinho político, sim, né? Sim. Que, aí tipo assim, que encabresta o membro a votar em determinado vereador, deputado. Eu queria que tu explorasse um pouco essa parte. Esses pastores, eles precisam tomar... Pode barbear? Pode barbear. Eu acho que esses pastores precisam tomar vergonha na cara. É isso que eles precisam. Porque, assim, o púlpito é um lugar... E aí eu volto de novo ao meu pensamento lá no começo. Tá vendo como tem que ter coerência no negócio. Se eu estou falando sobre pecadores dentro do templo, eu também tenho que falar sobre o pastor dentro do templo. E fora dele, né? Ali, vamos falar ali. Você está falando do púlpito, né? Vamos falar ali. O cara não pode dar o púlpito dele pro cara aí falar sobre política, pedir voto para ninguém, meu irmão. Isso é a coisa mais ridícula do mundo. Lá na minha igreja não tem político nenhum. Se ele quiser entrar na minha igreja, ele vai entrar, vai assistir o culto, vai participar do culto. Ele senta na cadeira, vai ser apresentado como eu apresento todo mundo. Seu Joaquim, lá da bodega da esquina, a dona Maria, que vende chegadinho, o fulano ali, que vende sorvete, tá aqui o vereador tanto de tal. Igual todo mundo, ele vai ser apresentado para que as pessoas vejam lá, canta aquela musiquinha, né? Sejam bem-vindos, Deus te abençoe, papapá, aquele negócio total. Agora no meu púlpito não. Sobre posicionamento, eu acho que o cara como indivíduo fora do púlpito, aí aqui é fora do púlpito, como cidadão, ele pode se posicionar, cara. E aí a sua pergunta foi, ele vai influenciar as ovelhas? Eu acho que vai, cara. Pelo menos boa parte das ovelhas, né? Aquelas ovelhas que já têm um posicionamento político, que tem um pouco mais de entendimento, sei lá, que tem opinião. Esses caras aí não adianta, pode ser qualquer um, não vai influenciar. Mas a massa vai ser influenciada sim. Se o cara falar no púlpito, se o cara ficar falando coisinhas e papapá, aquelas coisinhas indiretas... Mas isso para a comunidade geral também vai passar repercute a ideia também. De que aquele pastor e aquela igreja é posicionado politicamente a favor de determinado... Repercute, claro, é óbvio. Se o pastor levar esse posicionamento para dentro da sua seara ali, é óbvio que vai repercutir na comunidade. Eu pergunto também. isso porque dentro da barbearia a gente trata todo mundo por igual. Claro. Desde aquele que leva as moedinhas contadas até o que paga da forma mais... É óbvio. Né, o cartão Gold, Platinum, enfim. Para mim, o cliente é o mesmo. Entendeu? Independente se ele é vereador, se ele é um menino que mora lá na favela. Enfim. E eu percebo, né, que há uma certa... endeusamento por parte de alguns políticos, algumas pessoas, personalidades têm alguns políticos de estimação e elevam isso a cabo. E aí, por ser uma figura pública, né, e uma personalidade, ele leva não só o nome pastor, mas ele leva também o nome da denominação. Claro. E, consequentemente, as pessoas colocam todo mundo num saco só. O bojo só. E ainda tem outro problema, que aí eu queria que você me desse a sua opinião a respeito. A respeito dos pastores, porque eu sempre falo uma coisa e eu queria pegar esse gancho. Eu acho que tem algumas profissões que o cara não deveria ser muito bonito, sabe? Uma delas é pastor e padre. Eu acho que o cara não podia ser bonito. Não podia ser bonito? Bonito. E nem personal trainer. Então imagina assim... Eu estou dentro dessa classificação dos que não são bonitos. Estou bem. Então imagina o cara ser personal trainer, né? E eu nunca fui pegar minha esposa na academia. Aí de repente eu chego lá e vem um cara de olhos verdes, 2 metros de altura, vem deixar ela na porta, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, não vai mais não. Aí você fica pensando, o cara vai se confessar com o padre Fábio de Mello. Tu já pensou? Aí, cara, eu não sei porque eu não acho um homem bonito. Ele pode ter o olho azul, ele pode ser alto, pode ser parecido, quem for, pra mim, né? Tudo é feio. Aí, assim, em algumas profissões eu acho que o cara não podia ser bonito. Mas é um pensamento meu, né? Eu posso estar sendo retrógrado desse pensamento. Assim como eu acho que algumas profissões o cara não podia ser político.
Porque eu acho que quando é uma profissão que envolve vocação, ele pode ocupar cargos públicos, que é diferente dele ser político de carreira. Por exemplo, na minha opinião, eu acho que um pastor, um padre, nunca deveria ser um político. Cara, exercendo o seu chamado, a sua vocação. Pronto. O que você acha sobre isso? O que eu acho é o seguinte. Primeiro eu quero dizer o seguinte. Eu falei agora há pouco, foi uma palavra dura, né? Com os pastores que cedem o púlpito para os políticos. E eu reitero, porque eu não volto atrás de nada que eu falo, não, né? Se eu falei é porque eu fui sincero. Eu acho que eles precisam tomar vergonha mesmo. Esses caras que ficam cedendo o púlpito para a política, eles têm que tomar vergonha, porque eles estão, na verdade, fazendo comércio dentro da igreja. Essa é a verdade. Quando o pastor é político. E quando o cara sobe no púlpito para falar e pedir voto dentro da igreja, ele já deu alguma coisa para o pastor ou para a igreja. A gente sabe disso, que a gente não é menino. O pastor não vai deixar o político, o candidato, subir lá sem ter pedido 10 milhetes de tijolo, 50 sacos de cimento, ou um terreno, ou sei lá o que for. Porque ninguém é idiota, né? A gente está falando aqui para menino de 5 anos, não. Agora, eu vou voltar na minha ideia sobre posicionamento político, sobre cidadão. Eu acho, cara, que eu vou responder a sua pergunta, que eu não vou fugir dela não, porque eu acho que ela é interessantíssima. O cara, como cidadão, ele pode se posicionar. Eu acho que é o maior culpado da gente viver essa bagunça no nosso país hoje são os líderes da igreja que endemonizaram a política durante muitos anos. E as ovelhas das igrejas não quiseram se candidatar a vereador, a deputada, a senador, a presidente. E a gente tem um monte de calhordas, um monte de gente safada, um monte de mentiroso, um monte de gente que não presta, fazendo política, fazendo leis, para a gente ter que obedecer essas leis. Isso é um grande problema. E muita gente decente, porque as igrejas têm muita gente decente, cara. São pecadores, mas tem muita gente decente, cara. Os pecadores são decentes. Né? São pecadores decentes, remidos ali, restaurados pelo sangue de Cristo. Muita gente tranquila, honesta, boa, que poderia servir bastante à nossa comunidade. Então, eu acho que o pastor ele pode se posicionar assim. Quanto a ele ser político, eu continuo achando que ele pode. Aí, no final, você me deu quase que minha resposta, né? Ele pode. Se ele, por algum caso, for um político, eu acho que tem muito pastor, a grande maioria dos pastores são pessoas decentes, são bons pastores, são homens de Deus, chamados para o ministério. Ganhou para vereador, ganhou para sei lá o quê, sai do púlpito. Porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Sai do púlpito. Mas é essa que e aí você mais profundo ainda na minha resposta. Estou 23 anos como pastor, nunca senti uma gota de vontade de me candidatar a sei lá qualquer coisa. Eu falo que nem o Billy Graham. Billy Graham uma vez perguntaram para ele, rapaz, por que você não se candidata a presidente dos Estados Unidos? Ele disse, rapaz, é porque eu já sou mais importante que o presidente dos Estados Unidos, eu sou pastor. Meu cargo é mais importante que o presidente dos Estados Unidos. Então, já estou completamente satisfeito. Eu fui aqui convocado pelo rei dos reis. Eu vou querer me rebaixar a ser presidente dos Estados Unidos? Então eu penso assim, quando o cara tem vocação, chamado, ele está envolvido com a obra, Lindenberg, ele não vai ter vontade de ser vereador, deputado, nada disso não. E geralmente quando o cara está frustrado com o ministério, ou quando o ministério não está rendendo quanto ele queria que rendesse, não tem uma igreja grande, não tem muitas pessoas, de repente ele começa a olhar outras searas. É o que eu penso. Mas que ele pode, cara. Eu fico imaginando alguns pastores que são de igrejas grandes, que têm um certo sucesso de exponencial, financeiro, e eles entram na seara da política brasileira. E a gente sabe que a seara da política brasileira ela é complicada, porque existe muitos conchavos, existe muitos ajuntamentos e agrupamentos que são feitos para interesse comum de uma parcela. Eu fico pensando, por exemplo, quando um prefeito ele precisa desapropriar uma área de proteção ambiental, né, ou uma área de demarcação indígena, ou alguma coisa nesse sentido, e aí ele chama os vereadores, e um desses vereadores é pastor. Aí diz assim, meu irmão, eu preciso que você vote no meu projeto, me conceda essa possibilidade, e eu lhe darei aí 100 mil reais, 80 mil reais, 50 mil reais. Mas será que todo mundo é comprável, Lindenberg? Não, é isso. A gente está partindo do princípio que todo mundo é comprável, mas tem gente que não veja bem, cara. O que eu estou querendo dizer é que o contexto em que essa pessoa está inserida... mas ele pode dizer não sempre. Aí o que acontece? Ele começa a ser percebido como persona não grata,
passa a ficar de lado, não vai ganhar nada, vai se envolver com as questões dessa terra, desse mundo, né? Não vai ter um projeto aprovado, né? E vai ficar lá de escanteio. Pode ser, esse é um caso, mas tem outros casos que, de repente, a maioria pensa igual a ele. Então, a gente tá falando sobre um caso, né? E tá falando sobre um caso com um cara que é vendável, né? Para mim, o meio em si, porque nós vivemos num contexto brasileiro de dinheiro na cueca, de malas de dinheiro encontrado em apartamento, de vendas de influência. Porque às vezes o cara não é corrupto, não é porque ele recebeu um favor. Às vezes uma informação privilegiada é uma forma de corrupção. O que eu penso, cara, é que a gente precisa ter muito cuidado com isso aí. Porque, por exemplo, eu não conheço nenhum... E eu estou sendo bem honesto. Eu não conheço nenhum religioso, pastor, padre, sei lá o quê, que está na política. Eu não conheço, né? Não é saber o nome dos caras. Conhecer, tá ali junto e tal. Para me fazer esse julgamento. De repente, pode ser que tenha muitos, eu imagino que tenha muitos pastores que têm princípios. Ele fala que eu não vou fazer, acabou. Vou seguir minha vida aqui e tal. Agora, o que você falou é verdade. O cara vai estar lá, muitas vezes, envolvido com as coisas do mundo, não vai chegar, muitas vezes, muito longe, poderia estar fazendo muito mais para o reino de Deus lá no púlpito. Eu concordo. Por isso, Lindeberg, é que até hoje, e aí falando de mim, né? Nunca senti uma gota de vontade a ser candidato de absolutamente nada. E digo lá na igreja, nunca fui e nunca serei. Porque não é meu chamado, né? Não é meu chamado, eu não tenho interesse nenhum com isso. Mas eu respeito quem tem, cara. Porque eu imagino, bom, o cara pode... Eu prefiro que um cara, um pastor, que eu entendo que ele é um cara direito, correto, né? Que segue princípios cristãos, vá ser, sei lá, deputado para fazer boas leis, do que um cara que você já sabe que o cara é safado, sem vergonha, mentiroso, ladrão, já foi preso. Eu prefiro esse cara aqui, entendeu? Então eu acho que pode. Eu acho, na verdade, que deve. Mas mais do que os pastores, só para completar minha resposta, porque a minha resposta ela vai ser mais completa agora. Mais do que os pastores, a gente precisa incentivar as ovelhas a se envolverem com política. Eu entendo o teu pensamento, mas ainda eu discordo por questões muito práticas relacionadas à própria legislação brasileira. Que ninguém entra para fazer lei. Você entra para atender a demanda de um partido, você entra para atender a demanda de um grupo de pessoas, e aí você sabe que dentro desse grupo de pessoas tem pessoas que pensam iguais, com todos os princípios iguais, é muito difícil. Mas o que a gente tem visto na história, por exemplo, nós tivemos 38 presidentes, se eu não me engano, ao longo da história do Brasil, 38 presidentes eleitos pelo povo, e só desses 4 completaram o mandato. Completa. Então, assim, a gente vem de um histórico complicadíssimo de pessoas que a gente sabe que tem pessoas bem intencionadas, mas uma coisa é pegar o pastor Renato bem intencionado, político, deputado, o pastor fulano de tal político, o padre fulano de tal político, bem intencionados, e aí se juntarem e estão ali bem intencionados. O que a gente tem visto, na verdade, é o contrário. O que a gente tem visto é o pastor bem intencionado e acaba entrando em conflito com seus próprios valores e morais, ou então não. Então já se perdeu ao longo do caminho. Cara, o Brasil é grande demais. Tem muito religioso hoje, vereador, deputado, senador, tem muito religioso. O Brasil é enorme, né, cara? Não tem nem como eu te dizer número, porque obviamente eu não sei esses números aqui, mas eu imagino que tem muito religioso, muito diácono, muito presbítero, muito cara bom no meio dessa religião, no meio dessa política. E muitos desses caras devem estar fazendo coisas boas, cara. Eu acredito que sim. Devem estar fazendo coisas boas, devem estar influenciando de alguma forma. Devem, pelo menos, estar aliviando mais o clima de safadeza e sem vergonhice dentro da Câmara, das assembleias, sei lá onde. Deixa eu falar dos nossos patrocinadores. Daqui a pouco a gente continua o papo. Gente, eu queria lembrar para vocês que a Take 3 Studios está aqui nos ajudando, editando esses vídeos, captando as imagens, fazendo um trabalho de belíssima qualidade. Nós temos a Caveira Barbada, que vende produtos de qualidade. Aqui nós temos o exemplo da Scout, pomada para cabelo, pomada de todas as perspectivas, mate, brilho, excelente produto, excelente qualidade, cheiro muito bom, excelente para todos. Nós temos a Pousada
Tucano, no Cumbuco, que é uma pousada excelente, que você pode pesquisar e se hospedar lá. Nós temos também a Nunes e Siqueira Advocacia, que é uma empresa que trabalha com advogados extremamente qualificados, e você pode também entrar em contato com eles, caso você precise. Esses são os nossos patrocinadores, a gente agradece demais a todos que fazem parte aqui do nosso projeto Pode Barbear. Estamos falando de política, de conversas de barbearia, tudo que a gente conversa na barbearia, que a gente tenta trazer o máximo possível aqui desse ambiente. E a gente tem encontrado divergências e pontos em comuns, mas afinal de contas a gente vive em sociedade, temos diversas pessoas que estão aí, né, transitando e entrando na barbearia, e são posicionamentos que nós gostaríamos de ouvir. Mas sabe, cara, e que eu aprimorar. acho interessante quando a gente encontra pessoas inteligentes, assim, que nem você, é que a gente consegue conversar, a gente consegue divergir, mas a gente não deixa de ser amigo. Não acaba o respeito, a gente não briga, né? A gente não vai às vias de fato. Que é um assunto que talvez seja interessante a gente pontuar aqui. Que momento mais terrível é que a gente tem vivido dentro da nossa sociedade? As pessoas não querem mais conversar. Elas querem impor os seus pensamentos, elas querem impor o que elas acreditam. E aqui independe de ser política, de ser religião, sei lá, qualquer outra coisa. Parece que ninguém tem mais paciência para sentar e ter uma boa conversa na calçada, sabe? Aquelas coisas do interior, de antigamente. Conversa na praça, né? Coisa de barbearia mesmo, Tomar cara. um café. Sentar e conversar e dizer, pai, eu não concordo não, mas eu gosto de você do mesmo jeito. Eu continuo dando a você o direito de falar o que você tá falando, mesmo não concordando de você. Então, eu acho que é isso aí, cara. Esse ambiente agradável de você poder discordar, falar o que você pensa, sem que as pessoas ao seu redor vão virar a cara para você depois, entendeu? E até porque nossa vida é composta de um contexto cultural, de influências que nós tivemos ao longo da história, né? Escola, igreja, família e as pessoas com as quais nós convivemos e que foram formando nossa opinião. Até o momento que a gente hoje se posicionou e se posiciona como ser humano. Cara, eu mudo a opinião demais, meu irmão. Eu penso demais. assim, pois me diga uma coisa. De adolescente pra cá, eu já mudei de opinião do arruma de coisa. Na tua igreja, né? Ou a igreja, na tua opinião, ela tem que ser de direita ou de esquerda? De nada. A igreja não é pra isso, não, cara. Eu acho que é uma perda de tempo. A igreja não é pra isso. A igreja é pra falar de Jesus. Acabou. E qual a tua opinião, por exemplo, sobre o poder público? Tu tem 23 anos de pastorado, né? Vou fazer 23 anos de Isso ministério só em pastoral. Calcaia? Só em Calcaia. Na mesma Hoje, igreja? Na mesma igreja. Hoje eu sou pastor da Litoral Agro, né? Onde e sou pastor da Primeira Igreja Batista em Paraipaba também. Entendi. Mas assim, a igreja é Camurupim, o bairro ali, ou é Guaxiru? Mestre Antônio, na verdade. Mestre Antônio. Mestre Antônio, Sempre foi ali a igreja? Desde o começo. A gente Me fala da tua percepção, desde a época que tu entrou lá, a tua percepção como líder religioso local de uma comunidade, a tua percepção do poder público calcaiense. Cara, os prefeitos de Calcaia sempre foram muito ruins, né? Todos eles. É difícil achar pontuar aqui. Eu não sei os mais ruins, cara. Eles sempre esqueceram o povo, fizeram muito por eles e pouco pelas pessoas. E isso aí todo mundo... Eu acho que é quase um consenso geral. Mas ele precisa ser muito honesto. Dentro do nosso bairro tem muitas deficiências. Por exemplo, é um bairro que não tem um posto de saúde. É inadmissível. Nós estamos no século XXI, meu irmão. Tem doença de tudo quanto é tipo. Aí não tem um posto de saúde dentro de uma comunidade daquela do Mestre Antônio. Não tem um posto de saúde. Então, e eu já ofereci as salas da igreja para um prefeito antes desse agora, né? Eu ofereci gratuitamente. Eu falei, vocês não vão pagar absolutamente nada. Diante de Deus aqui, ó. Eu nunca fui para político pedir dinheiro para absolutamente nada. Minha igreja sabe disso. Como a comunidade precisava, e na época a gente tinha salas sobrando, eu fui lá e disse, olha, nós temos várias salas sobrando. Nós vamos ceder para vocês fazerem consultórios. Aí você falou com quem? Com o secretário? Com o secretário. Ninguém nunca chega no prefeito, né? Não é possível chegar no prefeito, né? É mais fácil você falar com o Papa do que com o prefeito de Calcaia. Esse sentimento é muito ruim, né? Porque eu acho que eu me lembro de um tempo em que o acesso ao prefeito era mais fácil. Eu acredito que o único prefeito,
pelo menos da minha época, né? Eu não sei da sua, mas eu já estou na Caucaia há 34 anos. Então você conhece mais prefeito que eu conheci. Eu acho que o único prefeito que teve um certo acesso com as pessoas que você via ali nas ruas e tinha um contato com ele era o Domingão, se eu não me engano. Não sei. Mas eu peguei o Domingão aqui também. Não faz 30 anos que foi o Domingão, não. Não, eu sei, mas eu estou falando da minha história. Mas eu vi. Ao longo de 30 Embora anos. que dizem que quem governava não era ele, né? Parece que era o irmão dele. Né? Não sei. Enfim, não quero nem falar nenhuma bobagem aqui. Porque ele teve duas gestões. Teve a primeira e teve a última. A questão toda que você está falando lá sobre o poder público lá no bairro, e eu falei o principal, né? Que não tem ali um posto de saúde. Tem uma escola boa, decente, limpinha, organizada, né? É o máximo que a prefeitura pode oferecer para as pessoas ali, né? Infelizmente, deveria ser mais, mas não é. Mas não tem um posto de saúde. Agora sim, quando eu comecei a caminhar lá no Deberg, sequer calçamento tinha. Hoje tem calçamento, tem um asfaltozinho, né? Tem energia elétrica para todo mundo. Agora, das coisas que realmente importam para a comunidade, faltam quase todas. Por exemplo, não tem segurança. A segurança ela é horrível, né? Se você precisar, eu sei que não tem a ver com o prefeito, mas bom, o prefeito pode interferir aí junto ao Estado, né? Se você precisar de alguma coisa lá no bairro, rapaz, você tem que resolver você. Porque não tem como. Não tem uma política de tirar as crianças da rua, um contraturno aí, quando as crianças não estão na escola, tem muita criança andando na rua. Tem um projeto social hoje lá, que é um projeto social privado, que faz o trabalho que era para a prefeitura fazer, né? Que é o projeto Escola de Campeões, que eu ajudei a plantar lá bem no comecinho, eu era professor de natação, futebol, informática, de tudo lá, papo de campeão. Eu fui o primeiro professor lá do colégio, desse projeto. Então esse projeto lá é grande, faz o trabalho do poder público. Isso mas o poder público é uma mesmo iniciativa privada lá? É da Aço Cearense. Entendi. Aço Cearense. E aí o poder público mesmo é quase inoperante lá no bairro, pelo menos no meu bairro lá no Mestre Antônio é quase inoperante. Tem mais ou menos quantas crianças lá no bairro? Vai muito, só lá na minha igreja cada domingo tem 40, 50. Só na igreja. Só dentro da igreja, no culto tem 40, 50 crianças cada domingo. Então, imagina quanto tem no bairro. É muito menino, cara. O projeto lá, Escola de Campeões, tem mais... Eu não sei os números, mas com certeza tem mais de 200, 300 crianças. Quais são as principais deficiências ali no bairro? Dentro ali, do bairro? Cara, essa é a principal. Não tem um posto de saúde dentro do bairro. Entendeu? Todo mundo tem que... Eu já cansei de pegar gente lá de carro, levar para outro canto, levar para o hospital, levar para a UPA, levar para não sei aonde. Aí o pessoal liga para mim, porque carro de pastor é ambulância, né? Aí leva para um canto, leva para outro, para resolver problema, quando deveria ter ali dentro, porque tem muito idoso no Mestre Antônio. E não é possível que o prefeito não saiba disso, cara. Porque se ele não sabe disso, acho que é muito incompetente. Isso aqui ali é uma área de muitos sítios, né? Tem muitos sítios ali. Tem muitos sítios. Eu acho que tem um pessoal do poder aquisitivo até bom, né? Acho que o pessoal, dono de sítio, nem pisa mais lá, não. É muito difícil ter um dono de sítio que pisa lá. É muito difícil. Hoje é um bairro mais de comunidade mesmo. Tem uma galera chegando, muita galera chegando nova, porque de tem uns condomínios também, né? Que de condomínio estão construindo, justamente dos sítios que estão sendo vendidos. E aí, como eram grandes demais, aí, sítios do tamanho de uma quadra e tudo, eles estão vendendo e construindo outras casas. E uma galera está chegando. E a infraestrutura, ruas são boas, iluminação. Agora é boa. Lixo, como é que é essa questão? Não, lixo, tem coleta de lixo 2 vezes por semana. Funciona meia boca, né? E asfalto, veio botar asfalto agora ano passado. Ano atrasado, minto. 2019. Mas é aquele negócio. É assim. Ônibus, transporte, isso aí é tranquilo. Rapaz, eu não uso muito ônibus, não. Eu confessar que faz muito tempo que eu não uso ônibus. Mas tem um ônibus que passa lá dentro. Eu não sei como é a frequência. Eu não sei se é sempre. Eu não sei qual é a rota. Não sei se ele atende todo mundo. Mas tem um ônibus que passa lá dentro. Como eu não uso, eu não saberia te dizer sobre ônibus, não. Mas eu acho que esse é o principal ponto, sabe? Eu acho que a prefeitura, até se o Pode Barbear alcançar lá a prefeitura, eu espero que alcance, né? A galera que está assistindo aí, compartilha, marca aí a prefeitura de Caucaia. Todo mundo começa a marcar aí a prefeitura de Caucaia. Chegar lá, que eles vão lá no Mestre Antônio olhar, cara, com cuidado. Eu continuo aqui oferecendo as salas da igreja para fazer um posto de saúde lá, porque...
Hoje na Caucaia, assim, eu atendo muito cliente, eu tenho uma cartela de cliente bem extensa. Eu acredito que eu visito muitas localidades, né? E eu acredito que hoje, dentro do contexto de Caucaia, isso não é de hoje, isso é de um tempo, né? De coisa assim de 5, 6 anos para cá, a gente tem tido um clamor muito grande da sociedade por saúde, né? Uhum. As coisas que não funcionam, não andam. Um posto de saúde que não tem uma determinada estrutura de posto de Cara, saúde. a gente teve um prefeito que era médico e não resolveu esse problema. De 2 gestões. Então, o problema é seríssimo. O problema é seríssimo. Eu deixo pessoas que têm problemas em Fortaleza, muitas vezes. A gente vem do carro e diz, rapaz, não quero ir para o hospital ali, não. Né? E aí a gente acaba indo deixar em Fortaleza. É um problema. Um problema seríssimo. E a gente tem uma população de Caucaia de aproximadamente mais de 400 mil habitantes e a gente tem um hospital que não atende essa demanda, né? Muitos anos sem... O que parece é que os vereadores, e aí é que eu vou dizer sem conhecimento de causa, né? O que parece é que os vereadores e o prefeito têm entendimento de que a maioria das pessoas tem plano de saúde, sabe? Que eles não estão ligando muito, tipo assim, vamos fazer aqui pouquinho de pouquinho, porque é pouca gente que usa. E é óbvio que não é isso. Mas nem isso, porque se nós tivéssemos esse pensamento, eu acredito que Caucaia teria um hospital da Unimed ou do Apivida, né? Mas eles sabem. E nem isso a gente tem. A gente é tão próximo de Fortaleza que para esses grupos não é rentável nem viável que se instale um hospital desse em Caucaia, né? Talvez eles já tenham até tido vontade de fazer, mas talvez eles não tenham tido apoio dos prefeitos, né? Nem dos vereadores. Porque às vezes você precisa de um incentivo, né? Mas vai fazer um investimento inicial, fazer uma construção, preparar um aparato inteiro para começar a funcionar. Eu acho justo, vai gerar emprego para a cidade. Muitas vezes não tem apoio, então eles preferem ir para outros lugares. Isso é verdade. E olhando por essa questão da segurança, poder público e igreja, qual é o trabalho social que a igreja tem feito ao longo desse tempo? O trabalho social da igreja é permanente em relação a isso. Toda igreja tem um trabalho social fantástico, porque quando um cara se converte, entrega sua vida a Jesus, é um bandido a menos, é um ladrão a menos, é um cara que vai usar droga a menos. Então, o trabalho da igreja de trazer essas pessoas para uma nova vida, entender uma nova vida e viver uma nova vida, é um trabalho social permanente, cara. Toda igreja de qualquer denominação, de qualquer placa, que fala do evangelho com honestidade, né? Não é para ganhar dinheiro das pessoas, não é para roubar as pessoas, não é para barganhar com as pessoas, mas toda placa, toda igreja que é séria, que propaga o evangelho de maneira séria, tem trabalho social permanente, porque cada pessoa que entra dentro da igreja e tem sua vida transformada é um pai de família que não sai de casa, que vai cuidar dos filhos, que vai cuidar da esposa. Então, irmão, o trabalho, se o poder público, aí é que eu tenho que falar sobre igreja, se o poder público entendesse, tivesse visão e não tivesse tanta frescura, porque eles têm um problema de trabalhar com pessoas, é só você selecionar quem é sério e quem não é sério. Se eles não tivessem tanto problema de trabalhar com as igrejas, eu acho que os governos estaduais, municipais, teriam resultados muito maiores no combate à violência, ao uso de drogas, a muitas outras coisas. Seria muito melhor o trabalho deles na área de esporte, se eles trabalhassem junto com as igrejas. Porque as igrejas já fazem, sozinhas, elas já fazem. Se elas tivessem apoio de quem pode apoiar, o trabalho seria fantástico, cara. E pequenas igrejas, eu conheço igreja no Brasil inteiro, pequenas igrejas dentro dos morros lá no Rio de Janeiro, pequenas igrejas aqui na comunidade do Pirambu, igrejinhas pequenas, de pastores sérios, gente decente, que está fazendo um bom trabalho, que não está roubando e mentindo, não. Está lá anunciando o evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma. O cara chega lá, o cara usa droga, para de usar. O cara roubava, para de roubar. O cara batia na mulher, para de bater. Como é que o poder público poderia fortalecer essas instituições? Poder fazer parcerias, coisas sabe? Práticas, assim. Parcerias. Por exemplo, as igrejas têm como, muitas vezes, desenvolver projetos sociais locais de ensinar música, por exemplo. Ensinar música, né? Ensinar esse menino a aprender a tocar violão.
Então, ao invés do menino estar na rua, ali, disposto a fazer qualquer coisa que gaste tempo, ele podia estar sentado ali numa sala da igreja, aprendendo, A igreja tocar usa a violão. estrutura, o instrutor sendo da Isso. igreja é remunerado, né? A prefeitura poderia ajudar financeiramente de alguma forma, né? Remunerar o instrutor. E aí gerava um emprego a mais também, né? Porque aí, às vezes é um irmão da igreja que está ali desempregado, que poderia estar ajudando também. E Então, viver de música hoje no Brasil, o que sai em Calcaia é extremamente difícil, né? Pois é, exatamente. Então, poderia até ser uma profissão para esse menino, né? Porque esse menino aprende ali a tocar, vira músico, vence na vida, ganha dinheiro na vida tocando, sei lá, várias coisas, curso de informática, né? Antigamente aqui na Calcaia tinha muito curso de datilografia, né? Mudou a vida de muita gente, já ouvi muita gente falando, eu fiz o curso lá na igreja. Hoje em dia programador de jogos, né? Exatamente. Então, desenvolvedores web. Ninguém nunca sabe, cara, quando você planta uma semente, o que é que vai sair mais lá na frente. E também na igreja também existe muita essa questão de teatro, de dança. Demais. Que tem algumas igrejas que trabalham com essas futebol. futebol. E aí tu imagina, por exemplo, que Calcaia tivesse um teatro que não tem, né? Dentro da nossa denominação. Aí essas pessoas pudessem ter o mínimo de formação nas comunidades. Exatamente. E depois serem endereçadas para os melhores, serem endereçadas para o teatro, para fazer apresentações. Fazer uma coisa mais específica, mais elaborada, que a igreja não tem essa capacidade, mas ele já passa por uma peneira, né? Já seleciona ali os melhores. A gente tem uma denominação uma organização dentro da nossa denominação batista, que chama Embaixadores do Rei. Embaixadores do Rei é uma organização missionária. É como os escoteiros, né? Os meninos estão ali, eles aprendem de Bíblia, né? Eles aprendem a ser bons alunos na escola, aprendem a ser bons filhos em casa, obedecer os pais, ter disciplina, arrumar a sua cama, aquele negócio todo e tal. E trabalha muito esporte também. Então, muitas igrejas batistas que têm embaixadores do Rei, se tivessem um incentivo do governo, da prefeitura, sei lá, do governo, para fazer um bom trabalho de futebol com esses meninos, cara, é fantástico. Você pega ali meninos na faixa de 8 anos a 17 anos, esses meninos todos poderiam estar na rua, não estão na rua não, estão dentro das igrejas. Embaixadores do Rei. Lá na minha igreja tem um montão lá. Poderiam estar na rua, usando droga. Estão lá, estudando a Bíblia, aprendendo coisas boas, bons princípios. Chega em casa, obedece pai, obedece mãe, obedece professora. Se torna depois um bom funcionário, um bom cidadão, né? Então ele pode não ser um pastor, ele pode não ser um missionário, mas ele vai ser um bom pai, um bom marido, um bom funcionário, um bom patrão. Mas será que, assim, eu tenho uma mente aberta quanto a isso, mas será que os pastores de Calcaia... Porque, assim, o que eu olho, o que eu observo é que, tipo assim, as comunidades que estão inseridas dentro do contexto de Calcaia, que é o contexto da minha cidade, onde eu estou inserido, parece que há um distanciamento tão grande dessas realidades, porque parece que, tipo assim, a ideia é que aquele líder, ele está preocupado mais em manter o grupo, a bolha, aqui o grupo ao qual eles estão liderando, e na maioria das vezes eles estão alheios a tudo que está acontecendo em volta da comunidade. Por exemplo, nós temos um problema muito sério em Calcaia, que foi apontado em 2018. Eu preciso corrigir... Eu confesso que eu preciso verificar esse dado qual ano, não sei se é 2018 ou 2017. Depois tu pesquisa e bota aqui embaixo. Bota aqui embaixo. Existe no vídeo. Para dar trabalho para os editores ali. Um documento que foi feito pela Comissão de Justiça e Cidadania da Assembleia Legislativa que apontou Calcaia, né? Eles fizeram um levantamento, em Calcaia existe um índice altíssimo de gravidez na adolescência. Um índice altíssimo de evasão escolar, ou seja, crianças que estão em idade escolar, crianças e adolescentes, deveriam estar na sala de aula e não estão. E um número alarmante de gravidez na adolescência. E um número alarmante ainda, que decorrência disso, de mortes na adolescência. São meninos que morrem com 13 anos de idade, que morrem com 14 anos, nessa guerra que existe, né? Uma guerra silenciosa, que não é mais silenciosa. E aí a gente vê esse contexto acontecendo em volta daquela comunidade e é como se não existisse. Então, o poder público, né, a prefeitura nos seus órgãos, quando se aproxima de uma comunidade como essa, a maioria dos líderes ou aquele líder que está distante dessa realidade, ele pensa logo no que vai ganhar em troca. Por exemplo, você já disse que cede a estrutura da sua igreja de graça. Mas será que todos têm esse pensamento?
Cara, Será, assim, eu acho que não teria que haver uma espécie de mobilização existe uma associação de pastores em Caucaia que pudesse estar pressionando o poder público, porque o poder público ele tem que ser provocado. Claro. Ele não vai, assim, até porque na maioria das vezes as pessoas não estão lá preocupadas com essas questões. Acho que, não sei, às vezes as pessoas acham que a igreja só quer pegar dinheiro do povo, né? Só quer manipular a mente das pessoas. E aí tem uma questão que tu falou muito importante, que é essa questão social, de trazer esporte, lazer, cultura para a comunidade, para as crianças, adolescentes, jovens. E assim, não seria uma ideia de juntar um grupo de pastores e provocar o poder público? Olha, eu acho que tem já um grupo de pastores aí, tem uma associação de pastores aqui na Caucaia, se eu não me engano. A maioria deles são da Assembleia de Deus, se eu não me engano também. Eu já vi esse movimento deles. Eu não sei o que eles estão, qual tipo de objetivo eles têm com aquele grupo, né? Eu faço parte de um outro grupo, que é um grupo nacional, que é da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, é um grupo local, né? Então eu já faço parte dessa outra organização, mas que tem. Eu não sei qual é o objetivo deles de reunir, talvez eles já estejam provocando de alguma forma. Agora, eu não tenho como falar das outras denominações, eu estou falando da minha denominação, dos batistas aqui na Caucaia. Nós somos muito pequenos aqui na Caucaia, né? Aqui na Caucaia nós não passamos de 20 igrejas batistas dentro da Caucaia inteira. E olhe lá, se a gente não chegar nas 20, né? Mas 20 igrejas representam o que? 20 igrejas pequenas. São 20 igrejas pequenas. Aqui na Caucaia, a maior igreja que tem é a primeira igreja batista de Caucaia. Então, são 20 igrejas pequenas. Né? São Cibuc e CBC? Cibuc e CBC. Então, são poucas igrejas. Então, que nossas igrejas, falando mais da CBC, né? da minha convenção, nossas igrejas todas têm trabalho com adolescentes, embaixadores do rei e mensageiros do rei. Todas as nossas igrejas têm esse trabalho com esses meninos dessa faixa etária de 8 a 17. Justamente essa faixa etária mais complicada, que o menino ali está cheio de dúvidas, cheio de problemas, cheio de conflitos, né? Hormônios ali pirando e tal. E esses meninos precisam de um acompanhamento. Se o acompanhamento deles é ruim, obviamente eles vão fazer coisas ruins, a grande maioria deles. Mas se a igreja abre as portas, e já abre, pelo menos aqui na Caucaia, nossa denominação, pode ser que eles tenham um futuro diferente. Agora, como eu falei, são igrejas pequenas, não tem como abarcar, eu não tenho como fazer isso com todo mundo do Mestre Antônio. Não é possível. A gente tem ali um grupo de 25 embaixadores nessa faixa de idade aí. Não tem como juntar 400 meninos ali dentro, ou mais, talvez tenha na comunidade. Então, se toda igreja fizesse alguma coisa nesse sentido, eu imagino que seria muito importante. Se toda igreja também tivesse ajuda, porque precisa ser também aqui muito claro nesse negócio. Quem escuta a gente às vezes não tem a mínima noção, acha que toda igreja é rica, toda igreja tem muito dinheiro, todo pastor está roubando, todo pastor anda de Hilux. Não é, cara. Olha, eu vou dizer para você, eu conheço o Brasil, quase todos os estados, tem 4 estados do Brasil que eu não conheço. 99% das igrejas no Brasil são pequenas. São igrejas pequenas. Aqui no estado de Ceará, no interior, tem um bocado de pastor que paga para trabalhar, cara. E às vezes tem um trabalho, ele conserta moto. Aí ele passa o dia todinho trabalhando e tal. Depois ele abre a igreja e vai falar de Jesus. A igreja não tem condição de pagar salário a ele, não. Esses caras sofrem por causa do evangelho. A maioria está pagando para trabalhar. Não tem dinheiro para fazer um projeto social, não. Então, eu já tenho que dar de comer para meu menino, para minha mulher. Eu tenho que pagar as contas da igreja, porque a igreja não tem dinheiro. Agora eu tenho que fazer um projeto social com o meu dinheiro. Isso é um problema. Então as pessoas entendem que toda igreja tem dinheiro e deveria fazer. Não é assim. Toda igreja tem que ter a responsabilidade de olhar para as pessoas. Todas elas. Né? Toda faixa etária, de todo tipo de pecado diferente. Mas o que impede de esse grupo de igrejas e pastores, né? Eu falo igreja, mas estou associando a pastores, né? Deles se unirem e fazer um abaixo-assinado, um documento, nada impede, pressionar o poder público. Não, nada impede. Porque o que acontece? Às vezes o poder público, como você falou, nem sabe que eles existem. E eles existem. Não, mas sabe. Eles estão dentro de comunidades. Mas sabe. Por exemplo, talvez não saiba que eu exista. Né? Talvez não saiba que a nossa igreja existe ali, porque é uma igreja pequena.
A igreja com 130, 140 pessoas, é uma igreja pequena. Agora, se você pega igrejas grandes, eu não quero citar nomes aqui para ficar citando, dizendo que eu estou dando responsabilidade para alguém, mas tem igrejas na Caucaia aqui, pô, não tem como você não saber que a igreja existe, cara. Você passa do lado ali, inclusive são igrejas envolvidas com política, que você sabe que é. Então não tem como não saber que a igreja existe. A igreja está lá. Agora, falando de novo sobre a minha denominação, que eu posso falar, das outras eu tenho um pouco conhecimento, transito muito, treino, né, dentro do meu ministério, da missão, eu treino muitas igrejas, mas eu não transito muito entre eles. Dentro dos batistas, nós temos projetos sociais grandes, enormes, e todos eles financiados pelo nosso povo batista. Por exemplo, a Cristolândia, que é um projeto conhecido no Brasil inteiro, já passou inclusive no Fantástico. É um projeto respeitado no Brasil inteiro, é feito pela nossa Junta de Missões Nacionais, Convenção Batista Brasileira, lá na Cracolândia. Né? Então, esse é um dos, mas tem muitos projetos. Essa Cristolândia está sendo feita em vários estados. A gente tem projetos grandes. O próprio projeto dos embaixadores, que tem no Brasil todo, é um projeto enorme de recuperação ou de ensino, de acompanhamento de adolescentes. A igreja deveria fazer mais? Deveria. Entendeu? Então, assim, eu estou assumindo aqui a culpa de não fazer mais. Eu não posso dar a culpa para os outros pastores, porque, obviamente, cada um tem que fazer sua autoavaliação. Eu estou assumindo a minha culpa. Deveria fazer mais? Deveria, cara. A gente faz muito pouco. Entendeu? A gente olha para dentro da cidade de Caucaia, a gente vê tanta coisa, mas eu te falo, ao mesmo tempo que eu assumo a culpa, eu me sinto completamente... como que eu posso dizer assim? Eu não tenho como fazer, cara. Impotente? Impotente. Mas quem seria a pessoa que pudesse, por exemplo, assim, eu acredito que não precisa ser um gênio da lâmpada para poder perceber essas dificuldades que existem. Não precisa. Né? Seja na área da saúde, educação, lazer, cultura, né? Que está dentro das comunidades. E dizer, a gente tem que pressionar o poder público, a gente tem que criar uma associação, organizar as ideias e deixar as diferenças de lado e ir lá e pressionar. De novo, eu só posso falar da minha denominação. Né? Porque aí eu fico falando da denominação dos outros, aí os outros depois me cobram. Dizem assim, rapaz, você vai falar porque você não é da Assembleia, você não é daqui, né? Você não pode falar. Mas dentro dos batistas, na verdade, Lindeberg, sabe o que a gente enxergou? A gente enxergou o seguinte, dos batistas, como tinha esse distanciamento durante muitos anos, foi muito pior do que é hoje, esse distanciamento do poder público, né? A igreja teve muito medo de se aproximar e acabar se corrompendo. A gente acabou encontrando grandes homens de Deus que tinham recurso, que podiam aportar as ideias. Né? Então, muitos norte-americanos, que tinham recurso em dólar, né, em décadas passadas, chegavam aqui no Brasil e encontravam esse problema. Assim, não tem hospital nessa cidade, não tem colégio nessa cidade. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos construir. Então, os batistas têm muitos hospitais, muitos colégios, muitos orfanatos. Aqui no estado de Ceará, a nossa convenção tem colégio, tem hospital, que faz projeto social maravilhoso. Eu já levei irmão da minha igreja fazer cirurgia lá. Então, é gratuito. Tem parceria com o SUS, do governo. Então, você vai lá, faz seu tratamento, gratuito. É dos batistas. Então, tem orfanato, um orfanato com muitas crianças, muito bonitinho, um trabalho muito sério, muito organizado também, que abençoa muitas famílias. O que a gente entende é assim, tem muita gente com boa ideia, em outras denominações também. Mas é como eu disse no começo, a maior parte das igrejas não tem dinheiro, cara. Mas há também um pouco de ego aí, né? De cada um, de dizer assim, é meu grupo, é minha denominação, não quer se unir, não quer em torno de uma pauta. Tem também, poderia fazer um trabalho mais conjunto. Mas eu acho assim mais complicado, não porque não possa fazer, mas é porque, por exemplo, falando de Convenção Batista Cearense, é que se juntar as duas convenções, nós temos 500 igrejas. Já é trabalhoso demais dialogar com 500 igrejas. E aí, se você bota nesse nicho, dialogar com outras igrejas com pensamentos diferentes, é mais complicado agregar.
Então é mais fácil fazer aqui com as 500, com 200 ou com 100 do que juntar todo mundo. Deveria fazer? Eu confesso que eu não consigo entender isso, entendeu? Porque quando eu falo, por exemplo, de crianças, adolescentes que estão sendo mortas, eu acho que essa pauta é comum. Claro, não, concordo. Se você pegar todos os bairros, Cigana, Aratori, Jurema, Camurupim, Serra da Conceição, Catuana, Sítios Novos, Cauípe, se você pega todas essas comunidades de Caucaia, você vai saber que tem famílias que perderam adolescentes, você vai saber que tem famílias que têm meninas que foram grávidas, que estão grávidas na adolescência com 13, 14 anos, que não sabe quem é o pai, né, e que esse filho vai nascer dentro de uma família desestruturada. Então, eu acho que cada líder religioso que está dentro dessas comunidades conhece essas realidades. Com certeza. E aí fica esse clamor para que... Não, mas eu acho que deveria. E falando de novo aqui, eu acho que tem muita igreja que já faz, cara. Já faz. A gente precisa ser muito honesto, ter muito pastor sério, de verdade. Os caras estão fazendo trabalho de recuperação de drogados maravilhoso. Aqui na Estrada Velha, que vai para Icaraí, você vê um monte de centro de recuperação que são bancados por igrejas. São igrejas sérias que assumiram o papel de ajudar. Vão lá e ajudam, põem seu recurso lá e abençoam pessoas. Igrejas que distribuem cestas básicas. A nossa igreja trabalhou muito durante a pandemia. Então a gente foi lá e disse, não é nosso problema? Não, é nosso problema, cara. É nosso problema, porque a gente está aqui. A gente não pode simplesmente ignorar que tem uma necessidade. E aí eu vou de novo, a gente gira e eu volto para o mesmo lugar. Eu acho que é porque muita igreja não tem recurso. Então, não dá para fazer muita coisa, mais do que já está fazendo. Né? Deveria se fazer junto? Deveria, mas como eu disse, o grande problema aqui é juntar essa galera toda e fazer todo mundo entender junto, cara, porque é complicado. Trabalhar com gente é complicado. Às vezes você tem ali 3 barbeiros na sua barbearia, 4 barbeiros na sua barbearia, fazer os 4 pensar igual é complicado. E quando você junta 500 pastores, aí pastor que é igual advogado, que é vaidoso, aí é pior ainda, cara. Que criou-se uma ideia de que tudo se resolve na base da oração, do poder de Deus e tudo. E aí, às vezes, essas questões mais práticas do cotidiano acabam sendo negligenciadas. Né? E que não é. Os caras têm que botar a mão na massa. Sim. Deixa eu entrar aqui numa outra seara para a gente poder concluir. Existe muita gente que já teve alguma experiência de frequentar a igreja, né? Em algum momento da vida a pessoa foi, aí teve as suas decepções, que aí a gente não entra no mérito, mas hoje existem aquelas pessoas que... E essas pessoas hoje estão, vamos dizer assim, em casa, não querem... Visitam esporadicamente uma ou outra vez, acessam a internet com essa facilidade. A própria pandemia trouxe uma realidade, né? Um desafio que as pessoas ficaram em casa. E aí, o que você acha, Renato, sobre essas questões relacionadas a pessoas desigrejadas que simplesmente não estão mais em canto nenhum? Mas em relação a quê? Se elas estão erradas, estão certas, e o que é que a igreja tem que fazer com elas? Opinião. Minha opinião sobre elas estarem em casa é que elas têm o direito de estar em casa. Elas não são obrigadas a fazer absolutamente nada, nem sequer ir à igreja. Elas querem estar em casa, elas vão estar em casa. Minha opinião é sempre muito clara em relação às pessoas não quererem ir para a igreja. Se você não quer ir para a igreja, você não é obrigado para a igreja. Eu vou tratar de quem quer ir para a igreja. Então, todo mundo que diz, não, mas eu não quero mais assistir sermão no púlpito, eu quero ser cuidado. Eu quero ser pastoreado. Né? Porque eu digo muito isso para os pastores, olha, as igrejas não querem mais pastor de púlpito. Não querem mais. Porque pastor de púlpito tem um bocado. No YouTube tem um monte. O cara sobe e o cara fala muito melhor do que os pastores de púlpito das igrejas locais. Os caras têm uma oratória, os caras têm uma iluminação, tem um palco bonito, tem uma câmera legal gravando, uma edição boa, um áudio bom. Então, de púlpito, cara, a gente está perdendo. Esses caras estão melhores. Tem um roteiro do que falar. As igrejas querem pastor que vai tomar café com eles, cara. Que vai ouvir a dor deles. Pastor, eu tô passando por um problema, pastor. Sei lá, eu tô adulterando minha esposa, eu tô com depressão, eu tô aqui querendo me matar, ou eu tô, sei lá, sentindo desejo por outro cara, uma pessoa do mesmo sexo, outra mulher, né?
E esses caras, essas pessoas querem isso hoje, sabe? Elas vão para a igreja, elas escutam um sermão, mas elas escutam em casa, no YouTube também, escutam. O que elas querem é depois, e depois. E na segunda, e na terça, e na quarta, e na quinta. E aí? E quando eu precisar? E quando eu quiser chorar? O pastor ele vai vir aqui? O do YouTube não vem, não. O do YouTube está lá, ele não vem, não. E o da minha igreja vai vir? Então, essas pessoas, eu quero falar sobre elas, eu quero me importar com elas, eu quero cuidar delas, sabe? As que não querem ir, ou elas vão, é o direito delas ficar em casa. Por que elas estão em casa? Eu não sei, cara. Cada um tem seu motivo. Às vezes foram decepcionados, né? E aí eu não vou entrar no mérito que o cara tem que estar lá por causa de Deus, não é por causa do pastor. Porque, meu irmão, se eu estivesse na igreja, o pastor fizesse uma sacanagem comigo, eu ia me embora, cara. Eu não estou ali por causa do pastor. Mas eu não ia ficar na igreja por causa do pastor, cara. O cara ia ficar olhando para mim todo dia, olhando para a cara dele todo dia, me lembrando que o cara fez uma sem vergonhice. Eu não ia ficar, cara. Eu ia me embora. Entendeu? Você não está lá na igreja por causa de Deus? Estou lá na igreja por causa de Deus. Mas meu irmão, peraí, cara. Né? Eu ia para outra igreja. Agora, às vezes foi, porque se decepcionou, sei lá, se entrar no mérito da questão aqui de se estava certo ou estava errado. Quis ficar em casa? Tudo bem, cara, é uma decisão sua. E aí eu vou voltar num ponto aqui que eu não falei da minha conversão, que antes de acontecer esse culto lá no Capuã, eu tinha uma loja de informática, e foi uma coisa que eu não falei, eu acabei pulando. Eu tinha uma loja de informática nessa época, de Lindenberg. Eu ganhava muito dinheiro, eu ganhava dinheiro demais. Eu ganhava dinheiro que chegava no final de semana, eu abria aqui a gaveta, ó, eu não olhava nem quanto dinheiro tinha, eu fazia assim, ó, eu pegava a mãozona assim, de dinheiro que estava no bolso, eu não sabia nem quanto era, eu sabia que tinha muito. Aí eu saía para as farras, pagava tudo para os amigos, né? Pagava tudo para os amigos, aquela coisa toda e tal. Mas não tinha amigo, né? Porque eu sabia que eu não sou burro, cara. Eu sabia que os caras saíam comigo porque queria que eu pagasse tudo. Então eu me sentia só. Eu me sentia muitas vezes só. Tinha um monte de amigo, mas não tinha amigo nenhum. Então, num dia de madrugada, dentro da minha loja, consertando o computador, eu trabalhava com computador, consertando o computador e tal. Então, de madrugada, eu estava ali, já naquele negócio de procurar na Bíblia, né? Já fazendo perguntas, já porque eu já estava lendo para Isa e tal, aquele negócio todo. Aí eu fui botar uma música, já uma música cristã para ouvir e tal. De madrugada eu senti a presença de Deus, sabe? De madrugada, só eu e Deus. Senti ali a presença de Deus, chorei, só eu e Deus. Fiquei de joelho na minha loja, chorei, sabe, cantei, falei com Deus. Foi uma experiência sobrenatural, só eu e Deus. Essas pessoas que estão em casa podem passar por isso também. Se elas de verdade são convertidas, elas foram para a igreja um dia, entregaram suas vidas a Jesus de verdade, que se decepcionaram, sei lá, aconteceu alguma coisa que elas não estão mais na igreja, estão em casa, pode ser que um dia, cara, o Espírito Santo pega elas ali de madrugada, em algum momento, e aí não tem como fugir não, meu irmão, não tem como, sabe, é uma coisa assim mais forte do que você. E aí elas vão à igreja de novo, ou elas pedem ajuda, não precisa ser necessariamente no templo, mas elas vão pedir ajuda a algum cristão, a algum pastor, a algum líder de igreja, e esses caras precisam estar preparados para cuidar dessas pessoas, pastorear essas pessoas, porque essas pessoas precisam ser pastoreadas com responsabilidade. Porque as que não estão com a gente, tudo bem, elas não estão, mas as que estão, irmão, abrace elas. Abrace e cuide, porque a Bíblia diz, se você não cuidar, a responsabilidade é sua. Aí eu falando como pastor, né? Deus vai cobrar de você. Então tenha responsabilidade, cuide, ame, trate. Mas você não acha que na igreja há muita influência da culpa e do medo? Tem, cara. Mas a primeira coisa que o pecado gera é isso. Você vai fazer o quê? Não, eu digo assim, em relação a esse apelo para que as pessoas se tornem parte da membresia, da vida. Não, eu acho que... A culpa e o medo são mecanismos que há anos e anos é usado como manipulador, né? Eu acho que isso é parte do que trata do emocional, que é por isso que eu te falei que eu não faço encontro de jovens, porque eu acho que isso só trabalha o emocional. Dentro da igreja não tem como não ter isso. A música já trabalha o emocional. Mesmo que você não queira. Aquela musiquinha lenta, aquele negocinho, papo, já está ali
puxando gatilhos do teu emocional, porque mesmo que o pastor não queira. Agora, a responsabilidade do pastor no púlpito não tratar isso. Você não está no púlpito para mexer no emocional de ninguém. O seu negócio ali é falar da palavra. E aí, a palavra não trabalha o emocional, ela trabalha o racional. O cara vai entender que ele é pecador. Ele vai entender que ele precisa de ajuda. Ele vai entender que Jesus é ajuda. E ele vai entender que essa junção é melhor para ele do que para Deus. Aí sim, é a razão, não é a emoção. Eu estou dando uma de advogado do diabo aqui porque é o pensamento que não, eu mas escuto eu entendo todos você, cara. Eu entendo. É o pensamento que eu escuto todos os E dias. eu dou maior valor a responder isso. Inclusive, tem gente que nem acredita nisso, acha que é só experiências emocionais porque nunca criado na teve mente, né? uma experiência íntima, profunda com o Senhor Jesus, sem ninguém perto. No dia que tiver, no dia que ele chorar, e ele entender que aquilo não é emocional, no dia que ele chorar e entender que aquilo é a presença do Espírito Santo, nunca mais ele vai dizer isso. Beleza, só Renato. diz quem nunca passou. Muito obrigado pela presença, eu quero te agradecer. Como é que as pessoas fazem para te encontrar? Rapaz, eu tenho um Instagram que eu tô ali variavelmente colocando fotos das minhas viagens, né? Eu não falei no começo, hoje eu dirijo uma missão americana chamada Global Church Planting Partners. É uma missão que está no mundo inteiro, uma missão de treinamento para pastores, líderes e igrejas na área de missões. Então, a minha área ali é o oeste da África, ali Cabo Verde, o pessoal de Cabo Verde que vai assistir, depois vou compartilhar Cabo Verde, Senegal, Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, Mali, agora um pouco da América do Sul. Então, estou ali postando foto de missões. Quem gosta de missões, vai lá, entra no Instagram, acompanha, manda uma mensagem, tem pergunta, tem dúvida, vai lá. É PR de pastor Renato Campos. PR Renato Campos. Fica 2 R's, né? PR Renato Campos. Tudo legal. Junto. Eu quero agradecer você que ficou conosco até agora e relembrar dos nossos patrocinadores, Take 3 Studio, Caveira Barbada, nosso fornecedor de produtos para barbearia. Você quiser também entrar em contato com ele, como cliente, eles vão te indicar uma barbearia mais próxima que vende os produtos da Scout, da Rabo de Galo e da Jelly Roll. Agradecer a Pousada Tucano no Cumbuco, que está com a gente também nessa empreitada, Nunes e Siqueira Advocacia, e a todos os demais, o nosso muito obrigado, Renato, e estamos juntos, meu irmão, estamos aí, a barbearia está sempre de portas abertas, a você também que está nos ouvindo, a barbearia está aqui, essa é uma conversa de barbearia, pode barbear, falar de tudo e manter essa descontração, porque as pessoas não têm conversado mais e é uma oportunidade que a gente tem de poder conversar e manter um papo bom e agradável. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Obrigado aí pela iniciativa. Deus te abençoe.